Tarcísio fala em ser muito duro e punir Moraes após nova farsa contra o ministro. Resumindo aqui para vocês, tá, gente, para fazer uma introdução resumida. Tarcísio quer o voto dos bolsonaristas. Agora, quem ficar do lado dos bolsonaristas ganha. Só que o Tarcísio não percebe que nesse momento, quando ele se posiciona ao lado dos bolsonaristas, o próprio Bolsonaro se posiciona do lado do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal tem uma ficha criminal mais recheada que a do Tarcísio. É mais interessante para a organização criminosa do Bolsonaro um cara que já tem currículo. Alexandre de Moraes é responsável pela estabilidade das instituições republicanas, diz Lewandowski. Exatamente, gente. No momento que tentaram, através dessas loucuras, levantar o gado contra o Alexandre de Moraes, está dando certo, mas mexer com gado é fácil. Difícil é mexer com autoridades e pessoas que têm poder, pessoas que têm expressão. O Lewandowski, obviamente, é um camarada que tem poder, né, porque está no Ministério da Justiça, e tem expressão política também. É um cara que foi ministro do STF, a palavra dele tem valor. Agora, qual que é a força do gado? Fazer bagunça nas ruas. Mas será que ele vai ter coragem de fazer bagunça nas ruas? Porque ficar tuitando, né? Ficar ali na internet fazendo videozinho, prometendo que vão fazer e vai acontecer é fácil. Eu quero ver coragem dos apoiadores do Alexandre de Moraes de estarem realmente nas ruas, se manifestando contra o Alexandre de Moraes e fazendo o que eles estão prometendo, né? Que é a quebradeira e etc. Isso aí é bem difícil, porque o Xandão ensinou que saiu, quebrou, cacete entrou e vai pra papuda. STF mantém por unanimidade suspensão de emendas até transparência ser garantida. Desespero no Congresso Nacional e hoje nós vamos ver a direita tentando juntar as coisas, tá? Eles vão tentar unir esse caso aí, né, do STF brigando, da Câmara e do Senado brigando contra o STF, porque eles querem manter o direito de gastarem o dinheiro público sem explicar onde estão gastando. E, obviamente, o STF, por questões óbvias, né, de leitura da Constituição, suspendeu. Simples assim. Então vai ter briga com o STF? Vai, mas essa briga com o STF por causa do dinheiro, por causa das emendas, não é uma briga contra o STF por causa da questão do Alexandre de Moraes. Afinal de contas, somente os criminosos do 8 de janeiro estão do lado do Bolsonaro nessa investida contra o Moraes. Teremos deputados contra o Alexandre de Moraes? Claro. Vão aparecer nas investigações e já estão se precavendo. Teremos senadores? Claro. Teremos empresários? Malafaia já apareceu chamando pessoas para os atos. Exatamente porque as investigações estão chegando agora nos empresários para depois políticos serem comidos. É uma nova era da justiça brasileira. A era em que políticos importantes e empresários ricos vão ser presos. Irritado, Lira também destrava PEC que dá poder ao Congresso de derrubar decisões do STF. Olha, eu queria dizer para vocês, gente, que tudo que diz respeito à Constituição, a palavra final é do STF. Tem coisas estranhas como propor a possibilidade de derrubar uma decisão judicial. Olha, decisão judicial, o STF, apesar de que o Poder Judiciário ele é harmônico com o Poder Legislativo, não é possível que o Poder Legislativo, na sua capacidade de legislar, se transforme num poder totalitário. Algumas pessoas faziam hora comigo quando eu falava sobre a questão do primeiro-ministro no local parlamentarista. Onde tem o parlamento, o primeiro-ministro ele se torna ao mesmo tempo poder executivo e legislativo de fato, porque ele está representando ali o Congresso daquele país, então o legislativo daquele país. E as pessoas fizeram hora comigo e perguntaram, e se ele tem todos os poderes, ele pode dissolver o Congresso e se tornar ditador? Não, não é assim não. A coisa não é assim. Aquilo que não faz parte da lógica, obviamente não vai funcionar. Então não dá para o primeiro-ministro lá do Reino Unido falar, eu como sou primeiro-ministro, eu vou dissolver aqui, né, o legislativo e vou me tornar o ditador e ainda vou me proclamar rei. Não, não é assim que funciona, tem limites. E o limite do Congresso está na própria Constituição. E enquanto os poderes forem harmônicos, eles terão a capacidade plena de executar suas funções. A função judicial é do STF. Então essa conversinha do Lira de que vão limitar os poderes do STF e criar uma possibilidade do parlamento derrubar uma decisão judicial, uma possibilidade do poder legislativo influenciar e derrubar uma decisão do poder judiciário é uma coisa totalmente incompatível com a Constituição, vai dar confusão. Se passa como PEC, chega no STF, não passa, porque é inconstitucional. Então tá aqui. Lira reage à suspensão das emendas e avança com PEC que limita decisões
do STF. Desespero total pela queda no dinheiro disponível para eles. Claro, Polícia Federal indicia Anderson Torres e ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal de Bolsonaro por bloquear eleitores de Lula no Nordeste em 2022. Para os bolsonaristas que falarem com vocês que foram casos isolados, lembrem-se, foram mais de 500 operações simultâneas no Nordeste para atrapalhar os votos do presidente Lula. Então, quando um eleitor do Bolsonaro cogitar falar com você a respeito da Venezuela, pergunta para ele, realmente você acha que você tem moral para falar sobre o caso da Venezuela? Porque aqui no Brasil, o Bolsonaro utilizou a Polícia Rodoviária Federal para interromper o processo eleitoral no Nordeste. Ah, é mentira, casos isolados, 500 operações. Confiança internacional cresce com Lula, JP Morgan eleva a previsão para o PIB brasileiro. Sim, enquanto o Campos Neto está na direção de tentar destruir de todas as formas o crescimento da economia brasileira, o Lula está conseguindo credibilidade internacional. E aqui a AGU orienta o governo a cumprir decisão do STF sobre emendas PIX. Então tá aí de uma forma muito simples. Agora o Lula não tem mais que distribuir o dinheiro das emendas para o Congresso Nacional. Sim, muitas pessoas estavam perguntando, mas espera aí, é o Lula que está tirando o Bolsa Família das pessoas? Não! É porque durante o governo Bolsonaro, o Congresso conseguiu aprovar uma forma de que o dinheiro que antes ia para programas sociais agora vai para as emendas PIX. E a suspensão das emendas PIX vai fazer sobrar dinheiro, obviamente, para programas sociais. E aqui, por consenso, OEA aprova a proposta de resolução sobre crise na Venezuela. Nós vamos ter que falar sobre a crise na Venezuela? Vamos, mas antes, deixa eu pedir PIX, porque afinal de contas, a suspensão das emendas PIX não se aplica ao PIX que você envia aqui para esse canal. Gente, 31997692494. Ajude aqui o nosso trabalho, por favor, pix@estopa.com.br. Eu queria agradecer todas as pessoas que ajudam carinhosamente o nosso trabalho. E eu peço para você para manter o algoritmo feliz. Escreve aí, bora Xandão, prendeu o ladrão. Pode escrever também, sapeca Xandão ou Xandão eu autorizo. O importante é a palavra Xandão está associada sempre à autoridade do Alexandre de Moraes e não a impeachment. Os caras estão tentando associar a palavra Xandão e Alexandre de Moraes aos supostos crimes que eles estão atribuindo ao Alexandre de Moraes. O que a gente precisa fazer é exatamente reverter a situação. Então vamos lá. Zé Galdino fala, infelizmente tinha petista votando contra o fim das emendas. É claro, porque petista também tem os interesses deles. Gente, tá no Congresso Nacional, a gente pode esperar que um petista vote ali por mais igualdade, projetos progressistas, mas esperar que ele vote contra as emendas PIX, afinal de contas o dinheiro entregue para eles é uma coisa que vai contra a natureza humana. Então é claro que os deputados e senadores petistas vão ficar bravos com o fim das emendas PIX, claro, porque é muita grana e o Lula falou que o orçamento, gente, o dinheiro disponível para a presidência da República está praticamente igual ao dinheiro disponível para o Congresso, só que o Congresso não tem a obrigação de executar, quem executa é a presidência da República. E aí explicam, né, por que os caras estão querendo que tire investimento da educação, por que os caras estão brigando para que tenha teto de gastos, os caras estão brigando agora para não ter déficit fiscal, porque eles estão comendo a metade e não querem deixar o Lula fazer o trabalho que ele deveria fazer com praticamente todo o dinheiro disponível. E vamos lá, Xandão tá on, né? Xandão deve estar participando aqui com a gente agora, rachando de rir dos bolsonaristas que achavam que ele estava para cair. Eu tenho feito muitas rimas aqui, tô pensando seriamente em partir para essa carreira de rimas, né? E deixa eu trazer para vocês aqui então, PF indicia Anderson Torres. Mas deixa eu agradecer a galera aqui antes, enquanto o pessoal tá chegando, para já trazer as notícias, que sexta-feira é dia de participação, tá, gente? Eu quero que vocês tragam as dúvidas, que eu tenho certeza que muita gente tá com a cabeça pensando o que acontece agora. Creuza, Maria, Janaína, Hélio, Paulo e Cristina. Muito obrigado a vocês que mandaram Pix aqui. Olha, emenda Pix do Leonardo Estopa, 31997692494. Esse Pix, o Xandão, o Flávio Dino não bloqueou. Podem ficar tranquilos que esse Pix aqui tá de boa. Deixa eu trazer para vocês aqui na revista Fórum. Olha só, gente, vamos concordar que existe uma tendência
de sapecada, que é o strike back, a Alana adora esse nome. Existe uma tendência de sapecada quando mexem no vespeiro. E olha, hoje tem um entrosamento incontestável entre a Procuradoria-Geral da República, o STF e a Polícia Federal. Os caras estão realmente mirando em criminosos. Mas assim como toda instituição pública, existe uma escassez de recursos. Não dá para fazer tudo de uma vez. Então as coisas vão sendo deixadas para lá. E de uma hora para outra, chega um grupo de idiotas como os bolsonaristas e espetam o ministro do STF, desafiam o ministro do STF. Aí o cara pensa, já que é assim eu não vou dormir mais não, eu vou virar a noite trabalhando, mas esse pessoal vai preso mais rápido. Já tá aí, ó, Silvinei Vasquez e Anderson Torres são indiciados por uso político da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. Agora a gente vai ver brotando indiciamento para todo lado. Agora a gente vai ver, assim, muita aceleração nos processos contra os bolsonaristas. Então podemos dizer que, enquanto eles acham que eles estão botando medo no Alexandre de Moraes, o que está acontecendo é o contrário. Eles estão instigando as instituições para resolverem o problema cada vez mais rápido, para não dar tempo deles se reconfigurarem. Porque isso é a lógica. Eu acho que qualquer um de nós aqui acredita e concorda que se nós não tivermos agora um andamento rápido desses processos, há possibilidade do Elon Musk financiar o crescimento do bolsonarismo no Brasil. Isso é uma coisa que qualquer um concorda. Essa tentativa de golpe contra o Alexandre de Moraes, ela não acabou. Ela não vai dar certo, mas ela não acabou. Olha o poder de articulação dos caras, né? Eles estão juntando agora para fazerem movimentos na Avenida Paulista, o Silas Malafaia morrendo de medo. Deixa eu colocar comentários aqui que eu vou trazer para vocês como tá a situação do Silas Malafaia, que cada hora vem mais uma palhaçada do Silas Malafaia. Mas o Silas Malafaia morrendo de medo, naturalmente, ele está envolvido no 8 de janeiro. Silas Malafaia morrendo de medo do que está acontecendo, já está fazendo seus videozinhos, já está, né, de todas as formas ali, tentando aparecer para engajar contra o Alexandre de Moraes. Hoje eu falei e continuo falando. Ninguém vai acreditar que um camarada milionário como Silas Malafaia vai simplesmente entrar em briga contra o Alexandre de Moraes para proteger o Bolsonaro. Não, ele está com medo das investigações sobre o 8 de janeiro. Isso é uma coisa muito clara. Então o que tá claro que eles vão fazer? Vieram com essa história de que o Alexandre de Moraes cometeu os crimes e etc. E depois disso, depois dessa história aí dos crimes do Alexandre de Moraes, eles viram que ninguém aderiu, nem a direita fora dos crimes, né? A parte da direita que não está nos crimes do 8 de janeiro, que não está no crime da BIM paralela, que não está sendo investigada diretamente pelo Alexandre de Moraes, ela praticamente falou, ó, Xandão, eu tô fora, né? Várias pessoas da direita ali se manifestando contra o ataque ao Alexandre de Moraes e não tem outra explicação, porque como a direita é como se fosse ali, né, uma gangue de mal-elementos e todos eles normalmente cometem os crimes juntos, quando o caso agora foi o ataque contra o ministro do STF, para evitar que tivesse ali por parte do Alexandre de Moraes uma conclusão de que toda a direita estaria do lado desse ataque, a própria direita tá falando, me tira dessa, eu não tô no meio disso não. Mas aí me aparece o Silas Malafaia, que não teria nada a ver com isso, olha, enquanto as pessoas do partido do Bolsonaro, sim, do partido do Bolsonaro, estão agora se manifestando contra os ataques, porque estão morrendo de medo do Alexandre de Moraes, o Silas Malafaia, que não tem foro por prerrogativa de função, ele tá abrindo o ataque contra o Alexandre de Moraes. O motivo é muito simples, gente. Ele pode estar na próxima leva de prisões porque ele faz parte da tentativa de golpe. Fugiu para os Estados Unidos no mesmo momento, né, tentou explicar que não tem nada a ver, vão falar que é por causa disso, mas eu comprei minha passagem. Tá envolvido sim. E agora tá desesperado, chamando as pessoas para a Avenida Paulista, para essas pessoas manifestarem contra o Alexandre de Moraes. Lembrando, ele já fez isso uma vez, o evento flopou e agora que tem muita grana envolvida, grana do Elon Musk, agora todo mundo vai pro tudo ou nada, tá, gente? Agora que as rodadas de investigação estão chegando nos empresários, a gente pode esperar eventos gigantescos, porque eles vão pro tudo ou nada.
Não se assustem se a gente tiver na Paulista até helicóptero descendo, distribuindo picanha para as pessoas. Porque agora são ruralistas, agora é o Silas Malafaia, agora é dinheiro do Elon Musk, então vai ter dinheiro demais para tentar dar esse golpe no Brasil. E a única forma de resolver o problema agora é com ações enérgicas. Alexandre de Moraes não pode esperar, achar que a poeira vai abaixar, porque agora que tem motivo para eles se levantarem, né, a suposta interferência do Alexandre de Moraes no processo eleitoral, os caras vão pôr grana, porque a única chance dos criminosos ficarem fora da cadeia está na retirada do Alexandre de Moraes. Eles começaram a guerra, e essa guerra não tem acordo de paz. Essa guerra é ou cai um lado, né, ou caem os bolsonaristas, ou cai o STF brasileiro. Então agora os caras vão bater de frente, os caras vão tentar de tudo. E aí eu vou trazer para vocês que tá aqui também no jornal de direita, que é o jornal Cidade, os caras comemorando abaixo-assinado pelo impeachment de Moraes é lançado e explode em poucos minutos. Tá aqui, ó. O abaixo-assinado pelo impeachment do Alexandre de Moraes, que explodiu em poucos minutos, ele me parece que está em 300 e poucas mil pessoas que assinaram esse abaixo-assinado. Sim, os bolsonaristas possuem esse número de pessoas nas redes. Alguma dessas pessoas tem mais poder que o Alexandre de Moraes, né? Simples. Estão tentando pressionar o presidente do Senado. Gente, órgãos políticos funcionam da seguinte forma. Órgãos políticos, tá? Senado Federal. Pacheco não funciona através de pressão. A única pressão possível sobre políticos é, se o cara cometer um crime, alguma pessoa pode fazer pressão que vai denunciar. Se o cara não tiver amigo no STF, ele fica com medo da denúncia. Qual que é a outra pressão possível? Olha, a sua base eleitoral tá vendo que você tá fazendo coisa errada. Quem vota, né, quem assina uma palhaçada de um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, não tem pressão, não tem poder de fazer pressão sobre o Rodrigo Pacheco e também não faz parte da base eleitoral do Pacheco, que significa que não adianta fazer abaixo-assinado, não adianta choradeira. Tudo isso é uma armação para tentar levar a situação para aquilo que a gente viu há muito tempo atrás, lá no impeachment contra Dilma. Várias pessoas nas ruas para tentarem tirar o Xandão e assim por diante. Lembrando, tá? Se o Alexandre de Moraes cair, o próximo ministro é indicado pelo presidente Lula, mas não tem a possibilidade dele cair porque precisariam, né, os bolsonaristas precisariam de 41 criminosos no Senado, e isso é bem difícil de acontecer. Deixa eu trazer aqui os comentários, né? E o pessoal tá falando aqui, o Glenn, ele afundando essa carreira profissional. É que chega um momento que a pessoa começa a pensar mais no bolso do que na carreira profissional, tá, gente? Olha, vamos imaginar a história do Glenn. O Glenn provavelmente tentou fazer um trabalho jornalístico sério a vida inteira. Foi reconhecido? Foi. Quem faz trabalho jornalístico sério não é reconhecido financeiramente. Vou me abrir aqui para vocês que toda sexta-feira eu solto alguma coisa para vocês aqui. Olha, no Brasil 247, que foi a única instituição jornalística que eu tive a oportunidade de trabalhar, o meu salário era o menor de todos. Então, a realidade é que você não é valorizado financeiramente por aquilo que você estudou para aprender, pela capacidade que você tem de fazer. Então, provavelmente o Glenn, ele ficou extremamente furioso porque toda a carreira dele não rendeu dinheiro, e ele chegou no ponto Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho foi a mesma coisa, chegou num ponto em que o Olavo de Carvalho ficou enfurecido e começou a trabalhar contra a esquerda, porque ele tentou de todas as formas ser valorizado pela esquerda. Então, de uma forma bem simples, eu digo para vocês aqui, o Glenn agora está trocando a carreira dele por dinheiro. Agora é mais ou menos assim: tentei falar a verdade o tempo todo, ninguém deu ideia. Tentei ser competente, ninguém deu ideia. Tentei demonstrar que o Biden era do mal, né? Tive que sair do Intercept. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou fechar com o Elon Musk, que tem dinheiro, e vou ganhar dinheiro. Então o negócio do Glenn é muito simples, ele não tá nem aí pra carreira, ele tá preocupado agora com a carreira financeira dele. E às vezes faz sentido, tá? Porque que adianta você ser um cara muito gente boa, você ser um cara muito do bem e chegar ao final do mês você ficar com medo de ter um corte na conta de energia elétrica. Então, e aí eu mostro para vocês daqui a pouco aqui que eu tô em débito com a minha conta de energia elétrica e veio R$400 e não é pouco dinheiro. Então, de uma forma muito simples, tem que ter muita força e muita coragem para continuar íntegro no jornalismo, porque jornalismo íntegro
não paga, né? Tá aí. E as pessoas estão trazendo a possibilidade do Glenn ser agente duplo. Claro que existe sim essa possibilidade e, né, o Glenn, como agente duplo dos Estados Unidos, ele fez várias coisas estranhas no Brasil. É lógico que o Glenn, ele fez a Vaza Jato, né? É um pouco contraditória a ideia da Vaza Jato, mas se a gente parar para pensar que o Glenn está do lado do Trump e a Vaza Jato foi feita pelo partido oposto, né? Foi feita pelo Biden, a Lava Jato foi um projeto do partido do Biden, pode ser sim, né, que a gente tivesse aí essa situação. Deixa eu ler alguns comentários aqui e trazer mais notícias para vocês. Muito obrigado pela audiência, compartilhem, deixem um boa noite, mas pode deixar um sapeca Xandão e que ajuda, né, ao algoritmo. Agora o like também, tá, gente? Deixem um like. Muito obrigado, Ana Gomes. E o pessoal tá falando aqui, é o seguinte, Manuel Jorge Machado Tanuri, que participa bastante aqui também, ele falou que isso é uma falta de caráter do Glenn, né? Claro, no momento em que o camarada cria uma notícia dessa, não é contra... Deixa eu trazer para vocês a palhaçada aqui, tá? Até para que vocês vejam que é uma coisa que vai ficar absolutamente entre os bolsonaristas e vão usar isso para falar. Todas as vezes que os bolsonaristas querem dizer que o povo quer, eles mostram alguma coisa assim. Então aqui, impeachment de Alexandre de Moraes pelo bem da democracia. Claro, falar a palavra democracia é muito fácil, né? Exercer a democracia e deixar que a democracia aconteça é uma coisa bem difícil. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui que dá para mostrar mais fácil. Vou ajeitando aqui para vocês enquanto isso. Falar a palavra democracia tem muita gente que fala. Deixar a democracia acontecer é uma coisa difícil, né? Os que mais falam em democracia são os Estados Unidos. Aí os caras vão tentar criar a ideia, eu não sei como funciona o change.org, se é preciso colocar CPF, porque nós precisamos considerar que 500 mil, pelo menos, de fake os caras têm. Mas vão tentar dizer que o Brasil quer o impeachment do Alexandre de Moraes. E tá uma coisa bem complicada, porque os caras não chegaram nem a 0,5%, nem a 0,25% do que é o Brasil. Mas os caras vão continuar com esse gadismo aí de impeachment do Alexandre de Moraes. E o que acontece, né? Se a gente tentar fazer um movimento contrário contra o impeachment do Alexandre de Moraes, vai funcionar? Não, porque o engajamento é pelo ódio, isso é o ser humano. E pronto, né? Deixa aí. E aí o Júnior Violeta pergunta, né, quem apoia o Maduro é o quê? Olha que coisa interessante. Muito obrigado aqui, Elizabeth Oliveira. Boa noite, meu caro, adoro o seu trabalho. Muito obrigado, Elizabeth, tá aqui. E eu queria agradecer a Elizabeth por participar, por ajudar. E deixa eu agradecer aqui também Ana Gomes, que mandou aqui um super sticker. E tá aqui, Xandão e o autorismo, o autorista tá batendo isso. Gente, isso vai fazer, obviamente, o algoritmo... né, todas as vezes que pesquisarem lá fora se realmente o Alexandre de Moraes é o cara que todo mundo quer fora, as pessoas vão ver que não é bem assim, tá? A coisa vai, né, demonstrar aí de uma forma muito clara que não é bem assim. Então, olha aqui como que a coisa levou ao colapso. Sim, o Pablo Marçal, ele não quis entrar na ideia louca da direita. Por quê? Pra quê, gente? Ele não participou do 8 de janeiro? Pra que ele vai entrar na ideia louca da direita? E aí a gente precisa agora, nesse momento, fazer uma reflexão. Olha, Pablo Marçal fez defesa do Alexandre de Moraes. Por que o Silas Malafaia perseguiria o Alexandre de Moraes? Silas Malafaia está confessando aqui de uma forma muito clara que ele sabe que os próximos investigados, os próximos que vão ter uma visita da Polícia Federal são os empresários e ele está no meio. O Silas Malafaia, que já botou medo sim no STF, ele pode botar medo em muitos juízes, mas o Alexandre de Moraes, quando o Elon Musk desafiou o Alexandre de Moraes, ele multiplicou a multa por 4. Né? Essa é a realidade do que está acontecendo aqui no Brasil. E olha aí, Alana, só para eu ter uma noção... Se o X do Marcos Duval ainda está no ar, para ver se o X vai render aí para a Justiça Brasileira R$200 mil por dia, e provavelmente semana que vem o Xandão já quadriplica isso de novo, que eu acho até mais interessante que simplesmente tirar do ar. Tá aqui, ó. Pastor Silas Malafaia se manifestou nesta sexta-feira em suas redes sociais após Folha de São Paulo acusar o ministro Alexandre de Moraes de utilizar o Tribunal Superior Eleitoral para investigar apoiadores de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Aqui de boa, tem que fazer isso mesmo.
Não estão desafiando? Então tá aí. Em uma publicação, Malafaia fez duras críticas ao coach e político Pablo Marçal, questionando a sua postura em relação às denúncias. Então aí, Pablo Marçal deixa de ser, nesse momento, o camarada que seria a salvação para as igrejas. Não. É o Silas Malafaia que vai acabar escapulindo e deixando de ser o chefão das igrejas, tá? Porque é mais fácil as igrejas abandonarem o Silas Malafaia que está na porta da Papuda e deixarem o Silas Malafaia seguir direto para Papuda do que as igrejas todas segurarem essa bronca aí contra o Alexandre de Moraes. Porque se tem uma coisa que igreja neopentecostal faz é cometer crime. Vocês já pararam para pensar? Olha, pode ser choradeira, pode falar que é perseguição, fala o que for, mas assim que a gente tem qualquer instituição começando a apoiar o Silas Malafaia contra o Alexandre de Moraes, assim que a gente tem bolsonaristas começando a atacar o STF, multiplicam as investigações a respeito deles e encontram alguma coisa errada. Então será que os pastores... Imagina aquele pastor daquela igreja grande, que sabe que lavou dinheiro, sabe tudo errado que ele fez. Ele sabe tudo errado que ele fez. Agora é a hora dele refletir. Será que a polícia não vai encontrar o que eu fiz de errado? Será que para ficar do lado do Malafaia vale a pena eu correr o risco de seguir o Malafaia, ser investigado e preso? Então nós estamos num momento muito interessante, que é o momento em que o Silas Malafaia pode ficar isolado entre os evangélicos. Porque agora que é uma guerra, a pessoa tem que decidir se ela entra na guerra do lado do Silas Malafaia ou se ela pula fora da guerra, que é a melhor de todas, a melhor coisa que tem, é estar fora de uma guerra. Porque quem está sendo investigado pelo Alexandre de Moraes como o Silas Malafaia vai entrar numa guerra contra o Alexandre de Moraes. Agora, quem quiser o carinho do Alexandre de Moraes, entra do lado do Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, e fica lá até os 75 anos de idade. Será que vale a pena perder tempo agora tentando segurar o Silas Malafaia, se a gente tem outras pessoas aí, né, completamente interessantes para o momento atual, como o próprio Valadrão? O Márcio Valadrão pode se tornar o grande intermediário, o grande interlocutor político dos evangélicos. O Silas Malafaia não é mais necessário para articular política com as igrejas. O Silas Malafaia está ultrapassado, está nervoso, vai ser indiciado, né? Está sendo investigado. É hora dos evangélicos abandonarem o Silas Malafaia e deixarem o Silas Malafaia apodrecer. Porque uma coisa que não vai existir é fidelidade nas igrejas. Deixa eu agradecer quem mandou Pix. Só um segundo, mas deixa eu agradecer o Zé Eduardo. Muito obrigado, Zé Eduardo, que mandou aqui um superchat vermelhinho aqui na live. Muito obrigado de coração. Eu até disse que... Alana, tenta achar a conta da CEMIG aí que tá com aviso de corte pro pessoal ver 400 e bordoada. Mas deixa eu agradecer. Muito obrigado, Creuza, Maria, Janaína, Hélio. É só olhar no meu e-mail que tem um aviso de corte lá. Creuza, Maria, Janaína, Hélio, Paulo, Cristina, Benedita, Kelly, Benedito. Então, muito obrigado a vocês. A Alana tá pedindo para tirar o ar de cima dela. Eu vou tentar aqui para ver o que acontece. Porque se ele bater... Gente, vou tentar virar o ar para cima aqui. Se começar a dar som estranho no microfone, é vento no microfone. Aí vocês me avisam. Vou tentar aqui, porque eu troquei aqui a capinha do microfone para ver se a coisa melhora. Muito obrigado aí, todos vocês que estão participando. E vamos dar sequência, né? Vamos dar sequência aqui no Sapeca. Agora, o que disse o Pablo Marçal, né? O que disse o Malafaia? Tá aqui, ó, o tweet no DCM. Tá aqui a choradeira. Pablo Marçal deixa de conversa fiada. Que conversa é essa de colocar em dúvida as denúncias gravíssimas da Folha de São Paulo sobre o ditador de toga Alexandre de Moraes? É amiguinho dele? Por que você não foi na posse dele no TSE? A sua argumentação é furada. Então tá aí, né, gente? Olha, desespero total. O Silas Malafaia perdeu o apoio do Pablo Marçal. Pablo Marçal é muito estratégico, gente. Olha, até bem pouco tempo atrás, a estratégia de Tarcísio era se aliar ao Alexandre de Moraes. Olha como é que a coisa mudou. Olha como é que nós tivemos um revertério, uma mudança total na situação política brasileira. Nós tínhamos o Tarcísio como candidato da Globo e o Tarcísio já tinha ido conversar com Alexandre de Moraes. Agora, olha a coisa como ela virou completamente. Agora, o Pablo Marçal está abandonando o Silas Malafaia. O Pablo Marçal está se posicionando do lado do Alexandre de Moraes e pode se tornar, parece que vai se tornar sim, o Pablo Marçal,
o próximo candidato da Rede Globo. Sim, tá tudo desenhado dessa forma e isso nos mostra uma coisa muito legal, que é a possibilidade do fim total do bolsonarismo. Porque se o Pablo Marçal herdar os bolsonaristas, o Pablo Marçal se torna o malvado predileto dos bolsonaristas e o bolsonarismo vai murchar. Não tem esperança do bolsonarismo sobreviver. Deixa eu trazer comentários aqui. O pessoal tá mandando parabéns, eu agradeço a todos vocês que estão mandando aqui o parabéns. A Ana Gomes pergunta se a CEMIG foi privatizada. A CEMIG já é de economia mista. A CEMIG, que já teve qualidade, ela se tornou uma empresa praticamente ditadora aqui em Minas Gerais. Ela que já teve qualidade de energia, agora a luz cai toda hora. Então, eu digo que a parte da CEMIG que foi privatizada deveria ser comprada pelo governo. O Zema está querendo privatizar o resto. E a esperança é que isso não aconteça, porque senão eu já tenho a sorte de ter aqui meus bancos de bateria. Tomara que não estejam estragando, que já tem 4 anos. Então, toda hora a luz cai. E isso faz, né, tá gerando vários problemas. A CEMIG que tá semi-privatizada. Quando privatizar, então já era. E eu queria perguntar para Cláudia Salles Fonseca, quando ela diz que se minha sogra morreu, ela não pôs pontuação. Você tá querendo agora compartilhar sua alegria? Você tá querendo pedir que as pessoas, né, te deem aí os pêsames? Explica isso direito, gente. Tô brincando porque a Cláudia Salles sempre traz muita zoeira aqui no canal. Mas agora eu queria, né, entender o que ela tá trazendo de zoeira. Se é pro pessoal falar com ela, parabéns, Cláudia, que sua sogra morreu, ou se é pra dar aí. Ah, ela pediu 1 minuto de silêncio. Já pensou? Gente, 1 minuto de silêncio. Depois das 11 eu vou pedir 1 minuto de silêncio pra sogra da Cláudia. E durante 1 minuto de silêncio que eu vou pedir depois das 11, o pessoal vai mandar aqui né, um Xandão, um negócio aí a respeito do Alexandre de Moraes. E eu vou fazer 1 minuto de silêncio aqui também. E agora, pau quebrando, tá? Deixa eu trazer pra vocês. Essa semana foi só notícia boa. Essa semana foi só coisa boa e a gente tem que comemorar. Eu vou falar das notícias internas antes de entrar no assunto do Maduro, porque o assunto do Maduro agora não é o mais importante. A política brasileira ela tá bombando. O assunto do Maduro continua sendo mais ou menos importante porque o Lula tá enrascado nessa. STF decide por unanimidade restringir emendas parlamentares. Lula diz ser a favor das emendas, mas com transparência e compartilhadas. Atual modelo de emendas geraria efeito cascata nos estados, diz Fachin. Desespero total dentro do bolsonarismo, porque esse dinheiro também sustenta esquemas de ódio e desvio de dinheiro e compra, obviamente, de dinheiro, né, compra de imóveis com dinheiro vivo. Polícia Federal indicia Anderson Torres, Sidney Vasquez e outros 4 por impedir deslocamento de eleitores de Lula no segundo turno das eleições de 2022. Olha, essa galera que já passeou na cadeia, né? Agora o Sidney Vasquez, que teve a oportunidade de ir para a cadeia e aprendeu direito penal ali na prática, não passou na prova da OAB, chorou bastante, parece que fez novamente agora, não sei se passou. Aí o Xandão deixou ele ficar em casa para estudar direitinho, mas agora já está indiciado, já está pronto para voltar. Deixa eu trazer para vocês o clima aqui do R7. Mesma coisa, né? Polícia Federal indicia ex-ministro da Justiça e ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Né? As notícias aqui a respeito da questão da questão dos casos que estão acontecendo, mas não sei porquê, mas o R7 está nos trazendo alguns elementos aqui para lembrar o Brasil de que existe esse camarada aí, ó, que é o Adélio Bispo. Tem muito tempo que a gente não vê falar nele, né? Claro, a imprensa sempre esconde o Adélio Bispo. A gente sabe o motivo disso e agora que o Xandão tá sapecando sem dó, pode ser que esse caso também seja solucionado. E tá aí, advogado de Adélio Bispo e do caso Bruno é dono de avião onde a Polícia Federal apreendeu R$500 mil. Cara, gente, olha só o seguinte, tá? Vamos refletir aqui para quem acredita ainda nessa coisa de que o caso do Adélio Bispo foi solucionado. O Adélio Bispo é um camarada pobre que teria tentado matar o Bolsonaro. Uma reflexão básica aqui. Sendo um cara pobre que teria tentado matar o Bolsonaro, como que esse cara consegue um advogado que tem avião e dentro desse avião tem R$500 mil?
Tá difícil, tão difícil. Aí as pessoas falam, ah, não, porque o cara quer aparecer. Não, acho que não, tá? Existe uma estratégia para manter o Adélio Bispo calado e sempre preso. E essa estratégia está sendo aplicada desde a época que o Bolsonaro foi presidente da República. Bolsonaro foi presidente da República e não fez questão nenhuma de investigar o caso Adélio Bispo. E mais sobre o caso Adélio Bispo. Não existe possibilidade de prisão perpétua no Brasil. Mas, num hospital psiquiátrico, é possível que a pessoa fique presa para o resto da vida. Outro ponto importantíssimo. O Adélio Bispo, ele não foi condenado, mas internado num hospital psiquiátrico, ele está há mais tempo do que a pena que ele seria condenado se ele tivesse realmente sido condenado. Então, toda essa estratégia agora para manter o Adélio Bispo preso é uma estratégia obviamente conectada, sim, aos interesses do silêncio. Ninguém quer saber exatamente o que aconteceu com o Adélio Bispo. Deixa eu agradecer a Terê. Deixa eu trazer aqui os comentários. Tem Pix aí, Alana? Deixa eu ver. Pix Semig. Hoje é Pix Semig. Eu queria agradecer quem... Eu te mandei o negócio da Semig que você pediu, eu mandei. Ah, tá. A Alana mandou pra mim o negócio da Semig. Tá aqui, Terê, muito obrigado. Ela disse, Léo, acabei de ver um tweet dizendo que o mandado de prisão do Bolsonaro está assinado. Só falta o Gonê dar o aval. Isso é verdade? Olha, Terê, eu vou te falar aqui. Depende de quem veio, eu sei que é criação. Na esquerda, principalmente, tem muitos canais de esquerda que criam as coisas exatamente para conseguirem ter notícia. Mas eu acredito sim que o Alexandre de Moraes ele vai prender o Bolsonaro agora antes. Porque é muito difícil deixar o bolsonarismo se reconfigurar. Mas eu não diria, uma coisa que eu digo para você agora é o seguinte. Pode ser que isso esteja acontecendo? Pode. Eu só não acredito que alguém tenha fonte para saber disso. É praticamente impossível imaginar que, depois desse escândalo vindo de um suposto vazamento, algum jornalista, algum brasileiro ou algum tuiteiro teria essa informação privilegiada. Então o que eu digo para vocês é, acredito sim que a prisão do Bolsonaro esteja por vir, mas eu nem sei de quem o tweet, mas eu digo que esse tweet foi inventado para bombar. Mas não duvido de que a prisão do Bolsonaro esteja por vir. E quem é o homem dono dos 500 mil? Né? O detalhe é, quem que o dono dos 500 mil está protegendo? E por que o advogado do Adélio Bispo é o mesmo advogado do caso Bruno? Esses detalhes, obviamente, vão fritar a cabeça de muita gente. Deixa eu aproveitar aqui que a Alana mandou coisas aqui para eu colocar na live. E vamos trazendo aqui, por enquanto, mais notícias. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu trazer para vocês essa dor aqui, né? Porque às vezes as pessoas acham que a vida do... As pessoas às vezes acham que a vida do youtuber de esquerda é fácil. Não é não. Tá aqui, ó, notificação de débitos. Sim, total a pagar, praticamente R$500. Crueldade da Semig, que só tá aumentando o valor da energia. E tá aqui, né? Sexta, 24 de julho, né? Tá aqui, na escritinha aqui. Chegou, foi hoje isso aqui? Não, isso é de 24 de julho. Esse negócio aqui tá até antigo. Estão para cortar a luz aqui já, mas eu acho que até segunda-feira vai ter doação. Sim. Mas não é só uma, não. Agora tem duas atrasadas, mas vai dar certo, vai dar bom. Bolsonaro na cadeia é o que queremos e está demorando demais. Edna Porto, muito obrigado, Edna Porto. Mais uma vez aqui, muito obrigado ao Zé Eduardo e as pessoas, muito obrigado às pessoas também que agradeceram o Zé Eduardo. E agora, gente, né, dando sequência aqui às notícias, eu gosto muito quando o pessoal manda esse vai Xandão, tipo a Ana Gomes aqui, Xandão eu apoio, aqui da Laura Brito, muito obrigado. E vamos nessa, né, vamos trazendo aqui notícias, a Lana mandou para mim sobre a ONG. E agora vão falar dessa ONG, o mais interessante do fanatismo bolsonarista, é que o fanatismo bolsonarista não consegue perceber quando é feito de bobo. O bolsonarista é um ser naturalmente estúpido, né? Naturalmente imbecil. Deixa eu copiar aqui. Bolsonarista é naturalmente imbecil. Como qualquer um que é naturalmente imbecil, ele consegue fantasiar loucuras. E quando fala ONG, o cara nem sabe o que é. E ele já vai direto na loucura, né, vivendo a loucura. Tá aqui. ONG estrangeira investigada pelo STF apoia farsa de Glenn contra Moraes e promove ataques ao ministro. Mesma coisa.
Exatamente a mesma coisa. Investigados pelo STF atacando Alexandre de Moraes. E agora deixa eu explicar para vocês o que é a ONG Transparência Internacional. Essa ONG é antiga. Essa ONG é utilizada pelos Estados Unidos para derrubarem democracia ao redor do mundo. É um conjunto de ONGs que são utilizadas pelos Estados Unidos para criarem a ideia ao redor do mundo que aqueles que estão contrários aos interesses deles são ditadores, estão censurando a imprensa, que não tem transparência econômica, que não tem liberdade econômica. Não sei se vocês se lembram, mas quando o MBL começou o discurso no Brasil, e olha, os caras conseguiram realmente muita coisa. O MBL conseguiu alcançar muitos jovens, principalmente porque a metodologia do MBL, ao contrário da metodologia da esquerda, que é falar difícil para mostrar para todo mundo que eu sou intelectuário, formei na Federal e eu sou de esquerda, o MBL não, o MBL foi direto ao ponto. Eu vou falar de forma simples para todo mundo entender o que eu estou falando. E dessa forma o MBL conseguiu conquistar muitas pessoas. Dentre essas pessoas tem vários níveis aí de inteligência, né? Tem os ANCAPs, os liberais, todo esse tipo de coisa que gosta de mostrar que sabe a economia, se tornou economista através dos vídeos do MBL no YouTube e no Facebook. Pronto. Transparência Internacional é uma ONG que foi criada para dar subsídio ao argumento dessas estruturas de comunicação, como o próprio MBL. Todo mundo que quer meter o pau, por exemplo, na Venezuela, vai buscar informação nas ONGs. Aí olha lá, liberdade econômica na Venezuela, né? A Heritage Foundation vai falar que não tem liberdade econômica. Aí procura outra coisa, a Fundação Rockefeller fala isso. Toda uma estrutura de ONGs voltadas a derrubar governos soberanos, progressistas e colocarem liberais no poder. Essa ONG Transparência Internacional, ela está trabalhando para os Estados Unidos em golpes ao redor do mundo há muito tempo. É sempre a mesma conversa. A imprensa está sendo censurada, né? As pessoas estão sendo censuradas. Cada uma é especializada em uma coisa. A Heritage Foundation, a Escola Austríaca de Economia é especializada em falar que o modelo econômico do país está errado. A Heritage Foundation, ela é responsável por falar que a liberdade econômica está errada. E aí nós temos a Transparência Internacional, que tem essa função de falar que naquele país que eles querem derrubar o governo, a imprensa está sendo censurada, né, e o governo está sendo totalitário, a justiça não é confiável. É toda uma estrutura de comunicação. Mas por que funciona? Funciona porque eles usam elementos que não são de conhecimento do gado. Quando você fala ONG, tem muita gente que acredita que falou que é ONG, tem valor. É claro, falou que é ONG, tem valor. Se está escrita a palavra ONG, olha, não tem o que discutir. E você pode montar uma ONG como o bolsonarista pode montar uma ONG. Se o filho do Bolsonaro, o Renan, desistir de ser youtuber que vai derrubar o Felipe Neto, né? Que a proposta dele era ser o Felipe Neto da direita. Se ele desistir de ser o youtuber que vai derrubar o Felipe Neto e decidir ser dono de uma ONG, ele monta uma ONG, juntaria as pessoas e monta uma ONG. Então a palavra ONG não está associada à verdade, a palavra ONG está associada a uma organização que não é do governo, né, e que atua em áreas que seriam destinadas ao governo. O cara pode montar uma ONG ali sobre questões ambientais, sobre direitos humanos, monta sobre o que quiser. Se vai fazer a coisa certa ou errada depende da personalidade, do caráter de quem está por trás da ONG. O que significa que uma ONG feita pela Damares é uma coisa bem diferente de uma ONG feita pelo padre Júlio Lancelotti. Mas as duas vão chamar ONG. Mas os bolsonaristas vão olhar para essa ONG Transparência Internacional, assim como eles estão fundamentando o que eles estão dizendo no Glenn, estão fundamentando a baboseira deles na Folha de São Paulo, que já pulou fora da acusação, tá? Os bolsonaristas vão... Acha para mim aí que a Folha de São Paulo agora ela tá dizendo que o negócio virou, foi contra o Bolsonaro. E os bolsonaristas agora eles vão procurar justificar tudo em cima dessa ONG, que essa ONG falou, tá falado, faz parte da baboseira deles. É importante dizer que os caras não vão conseguir convencer ninguém além deles mesmos. E golpe contra ministro do STF é bem diferente. O golpe contra Dilma aconteceu porque o golpe conseguiu convencer o próprio STF. Agora, o golpe contra o ministro do STF vai ser bem difícil, tá? E deixa eu agradecer quem mandou Pix e pedir para você para mandar o Pix aqui para ajudar, tá, gente? É muito importante. Muito obrigado, então, Regina. Muito obrigado também, Marcelo. Muito obrigado, Edna. E muito obrigado também a Ivete. A Lana, que está fazendo a produção, vai mandando matéria atrás de matéria.
Então acha essa aí que a própria Folha já está pulando fora, porque, lógico, nós temos que rir adequadamente. Você lembra o nome da... Essa do Anderson Torres eu falei, mas eu falo ela daqui a pouco. Xandão, a sociedade está bem contida. Organização negacionista dos golpistas. E essas ONGs, elas são financiadas, gente, por organizações poderosíssimas que querem tomar recursos, né? Daqui a pouco vai ter a organização Elon Musk financiando essas ONGs. Mas lembrando, essas ONGs aí de liberalismo, como a Escola Austríaca de Economia, a Escola de Chicago de Economia, elas nasceram com financiamento do Rockefeller. Do John Rockefeller fundou a Escola de Chicago de Economia para endossar aquilo que ele queria, que era comprar o petróleo do mundo inteiro. Dando sequência aqui, o pessoal está deixando a velocidade aqui do eu autorizo o Xandão cair. Vamos sapecando aí o eu autorizo o Xandão para a gente, né, ter aqui a tranquilidade de que o algoritmo nosso vai trabalhar em nosso favor. Estou trazendo aqui mais notícias do que aconteceu hoje, tá assim, no topo do 247, está nas notícias mais novas, essa questão dessa ONG, que é a ONG para derrubar Xandão. Né? E trazendo aqui para vocês mais notícias, vamos ver como é que tá aqui. Deixa eu agradecer antes aqui mais uma vez, muito obrigado, tá, Zé Eduardo. E aqui tá Esqueletons Santos. Muito obrigado, Esqueletons Santos. Contra golpista metido a terrorista, qualquer ato é um rito. Desce a lenha, Xandão. Gege Aguiar, eu autorizo Xandão. Angélica mandou um pra cima deles, Xandão. Ana Gomes falou, Xandão está pistola, vai sobrar cana esse final de semana. Olha, gente, depois do Alexandre de Moraes ter sido desrespeitado por essas fake news, é bem possível que aconteça isso sim, tá? Bem possível que saia a prisão esse final de semana. As baratas não perdoam. Moro fez... A gente volta na live, né? Não, se sair prisão, a gente tá aqui na live, com certeza. Moro fez defesa a ataque, mas defendendo a Lava Jato. A coisa mais imbecil que tem é o Moro continuar com essa loucura de tentar, né, apoiar a Lava Jato. Mago Supremo. E a versão do Pablo Marçal de Blackout da esquerda? Olha, o Pablo Marçal nesse momento ele precisa falar da esquerda, mas o que está acontecendo agora é o contrário, tá? Essa tentativa de golpe aí está engajando a esquerda muito mais. Marcelo Júnior, parabéns, Léo, pelas análises precisas. Se puder, manda um abraço para Roberta Lopes e Greta, são suas fãs. Então vai aí, um abraço para Roberta Lopes, um abraço para Greta. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Aí vamos nessa, gente. Vamos autorizando o Xandão aqui e vamos torcer para que o Alexandre de Moraes sapeque prisão esse final de semana. Porque sim, o Alexandre de Moraes pode, sim, sapecar a prisão esse final de semana. E tá muito controversa a situação, cada página traz uma coisa diferente. O Lula já falou que ele não vai endossar o processo eleitoral da Venezuela. E aqui tem no Opera Mundi, que é pró-Maduro, Lula afirma que Venezuela não é uma ditadura. O presidente brasileiro considerou o país caribenho interessante para o Brasil, além de criticar a União Europeia e Estados Unidos não agirem corretamente com Maduro. Esse posicionamento aqui da Opera Mundi é um posicionamento muito bom, porque enquanto a gente fica nessa onda de somente atacar, né, que é normalmente o que acontece, somente atacar, aqui nesse canal não tá assim, tá, gente? Mas enquanto fica sempre essa onda de somente atacar o Maduro ou parabenizar o Maduro, na esquerda nós temos os que são contra o Maduro, os que são a favor do Maduro, obviamente na direita todo mundo é contra o Maduro. Mas enquanto nós temos somente não a desinformação, mas somente a torcida, né, viva Maduro ou contra Maduro, o Opera Mundi está fazendo aquilo que deve ser feito, que é explicar sobre os interesses econômicos do Brasil em relação à Venezuela. Eu tenho feito isso há muito tempo e eu volto a dizer para vocês, já que o caso da Venezuela ainda não está resolvido, tá? Deixa eu até aproveitar para trazer para vocês a notícia exata a respeito disso que está aqui no 247, como está a situação da Venezuela agora. Deixa eu achar aqui que estava em uma dessas aqui, né, que o presidente Lula não está satisfeito. Sim, o presidente Lula... Deixa eu deixar os comentários enquanto eu acho. O presidente Lula pediu, para o caso da Venezuela, o presidente Lula pediu que nós tivéssemos, né, que a Venezuela tivesse novas eleições. E o presidente Lula foi criticado pelo Maduro. Claro, nessa situação, o Maduro não vai gostar de novas eleições, porque
A Venezuela declarou Maduro como vencedor. E o Maduro não precisa de novas eleições para continuar no poder, porque a Rússia já está dando apoio, que seria o apoio armado para o Maduro. Por consenso, OEA aprova a proposta de resolução sobre crise na Venezuela. Projeto liderado pelos Estados Unidos reforça a exigência da divulgação das atas eleitorais. De uma forma muito simples, Maduro é obrigado a divulgar as atas eleitorais? Não. Mas os países que estão embargando o Maduro nesse momento podem continuar o embargo se ele não liberar as atas eleitorais. Então, de uma forma óbvia, o que a gente está vendo hoje? A gente tem agora uma divisão entre os dois blocos novamente, como depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos o bloco liderado pela Rússia, o Maduro vai ficar no bloco liderado pela Rússia. Não sei como isso vai impactar na situação do Brasil, não sei se o Brasil vai ganhar ou perder com isso, porque com o Maduro vitorioso, sem necessariamente... o Maduro está nessa situação aí de sendo chamado de golpista, embargando, mas o Maduro na Venezuela é a única chance da gente ter a Venezuela do nosso lado. Se o González estiver na Venezuela, o González vai entregar a Venezuela para os Estados Unidos. Então, claro que a vitória do Maduro é mais interessante para o Brasil. E aí nesse ponto que eu chamo a atenção do Opera Mundi trazendo isso e do próprio Lula falando isso. Não adianta ficar só com papinho de democracia, porque o mundo, ele obviamente fala sobre a democracia, mas os líderes, eles não estão loucos por democracia, mas por estratégias. E tá aqui, o presidente brasileiro considerou o país caribenho interessante para o Brasil, além de criticar a União Europeia e os Estados Unidos de não agirem corretamente com o Maduro. Então os caras estão agindo corretamente com o Maduro? Depende, né? Se vão falar que vão entrar na Venezuela e vão derrubar o Maduro, é errado. Ninguém tem competência para entrar dentro da Venezuela e derrubar o Maduro. Mas os países vão poder continuar os embargos contra o Maduro. E isso sim prejudica o povo venezuelano. Mas a Rússia parece que agora vai começar a estabelecer negócios com a Venezuela. Então o que eu tinha que falar sobre o Maduro tá aí, tá falado, né? E vamos esperar os próximos capítulos. Quando tiver mais atualização eu falo. E tá aqui, resistente, eu autorizo o Xandão. E tem um bobo aqui que apareceu aqui. Deixa eu trazer aqui. Porque tem gente que não tem noção de como eles são idiotas, né? E tem um cara aqui que tá chamando... Tem um cara que tá falando aqui mortandela. E eu vou dizer pra vocês o seguinte. Eu adoro mortandela. Adoro, né? Aqui em Minas a gente não fala pão com mortandela. Eu sei que o salame é aquele menorzinho e tal... Mas aqui em Minas a gente fala pão com salame. E eu tô vendo algumas pessoas falando aqui que o Gonê tá demorando muito. A estratégia do Gonê era colocar o Bolsonaro na cadeia depois das eleições. Entregar as denúncias depois das eleições. Mas agora como a guerra tá armada e é um lado contra o outro, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu acho que agora o Gonê e o Alexandre de Moraes vão sim sapecar o Bolsonaro. Né? Sem nenhum tipo aí de amor ao bolsonarismo. Nós teremos aí uma sapecada considerável contra o bolsonarismo. Deixa eu trazer para vocês aqui mais notícias. Essa semana foi uma semana, sem dúvidas, recheada de notícias. Faltou eu trazer só isso aqui, gente, só para fechar o caso da Venezuela, porque essa fala do Lula é muito importante, tá? A Venezuela vive um regime muito desagradável, mas não é uma ditadura, afirma Lula. O presidente voltou a cobrar atas de votação para que provem a reeleição de Maduro ou a vitória da oposição. Entre aspas, ninguém tem prova. Por que o Lula fala que não é uma ditadura? Ditadura é o governo isolado de uma pessoa só. Embora a Venezuela tenha essa discordância a respeito do resultado eleitoral, ainda existem os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. E como tem três poderes, inclusive me parece que dentro das casas legislativas o Maduro tem a maioria. Então, como existem três poderes, o próprio Congresso já oficializou a vitória do Maduro, não dá para falar que é ditadura, mas também não dá para falar que o processo eleitoral correu na mais perfeita lisura, porque não correu. O processo eleitoral está bem contraditório ali na Venezuela. Então, trazendo aqui para vocês aqui mais notícias e agora lendo a galera... é isso aqui, ó. Rius Smart Community, que devia ser Rius Smart Community. Para que você escreve esse nome em inglês, o gado? E, bom, já que nós temos aqui um cara que é extremamente sabedor das coisas, vai aquele... Sempre que chega um gado novo, tem um desafio.
E agora eu queria fazer um desafio para aqui pro Rios Smart Community. O 12,5 vai dançar pelado nessa live se o Rios Smart Community explicar pra gente o que é comunismo. Ele tá chamando a gente de comunista. Agora ele vai ter que explicar pra gente o que é comunismo. Se conseguir, nós teremos aqui um evento do 12,5 dançando pelado. Tem coisa que o gado faz é falar sobre aquilo que não sabe. Agora a gente vai esperar ele explicar pra gente o que é comunismo. E aí tá o João Ribas, né, falando para escolher vereadores e prefeitos do PT, PSB, PSOL, PCdoB, PV e Rede. Léo, que tal abraçar essa campanha? Já abracei, já falei aqui. A Lana tá levantando a mão igual na escola pedindo para falar. Fala comigo. Pix. Ah, Pix. Isso. Pedir Pix. Manda um Pix conta de... Manda um Pix conta de luz aí, porque o Flávio Dino não bloqueou esse Pix aqui, 31997692494. E muito obrigado a vocês que ajudam, vocês que estão ajudando. E vovó preocupada tá preocupada e fala aqui, sem pena, Gonê, faz logo a denúncia, sapeca o gado, Xandão. E é isso que eu acho que o Brasil tá querendo ver agora, né? O Brasil tá querendo ver sangue. E se tem um que tem poder para arrancar sangue, é o Alexandre de Moraes. Se o Malafaia acha que ele tem poder, claro, uma coisa é o Malafaia instigar os evangélicos a quebrarem os terreiros de religiões afrodescendentes. É muito fácil, né? Vai lá e quebra aquele terreiro ali. Chega no terreiro, vai encontrar pessoas boas, porque o cara realmente criminoso e perigoso está dentro das neopentecostais ou dentro dos presídios. A gente encontra os criminosos nesses dois lugares, né? Ou dentro das neopentecostais ou dentro dos presídios. Então é muito fácil o Silas Malafaia mandar o cardume dele atacar as igrejas, outras igrejas, né? Outras religiões. Agora, atacar o Alexandre de Moraes é uma coisa muito mais complicada, tá? E aqui, Eliana Maria Silva. Falar em filé, os gados estão comendo carne. Colchão mole de 26 a 29 reais. Está com saudade do mito que colchão mole era 50, né? Mais ou menos isso. Mas eles não querem dar o braço a torcer. Muito obrigado, Fabrício Domingos Ferreira. Estopa, durante o regime militar no Brasil, 64 a 85, o Congresso também ficou aberto. O STF funcionava. Desculpe-me, o fato de 3 poderes funcionando normalmente não significa que um país esteja em uma democracia. Não, eu estou dizendo uma coisa diferente, né? Estou dizendo que o posicionamento do Lula em dizer que a Venezuela não é uma ditadura é por causa disso, não necessariamente por causa da questão das eleições. Porque apesar de que existe a possibilidade da fraude eleitoral na Venezuela, os 3 poderes estariam funcionando. Eu acho que é mais uma conversa diplomática do presidente Lula para não bater de frente com a Venezuela, que se no final das contas esse problema ficar resolvido e a Venezuela ficar nas mãos do Maduro, essa Venezuela vai fazer negócios com o Brasil. Então o presidente da República, que tem expectativa de fazer negócios com a Venezuela, claro, o presidente da Argentina não vai fazer negócio com a Venezuela. Mas um presidente do Brasil que tem expectativa de fazer negócios com a Venezuela não vai simplesmente agora ficar contra o Maduro, porque ele sabe que dentro da Venezuela Maduro tem apoio das Forças Armadas, ele sabe que dentro da Venezuela o Maduro tem apoio ali de instituições. Ele não vai simplesmente, Maduro não vai simplesmente ser retirado do poder. E depois de ver um navio russo parando, navio de guerra russo, parando na Venezuela, qualquer autoridade do mundo sabe que acabou. Maduro vai continuar na presidência, né? A possibilidade do Maduro sair da presidência é nula. Depois que parou o navio russo lá, já era. Realmente não significa, mas cada país tem sua constituição. Débora Andrade. Tem vídeo da Dilma falando já há muito tempo em que Venezuela não é democracia. Gente, olha, é claro que eu particularmente, eu olho para vocês agora, eu vou falar sobre a Venezuela. Vou falar de uma forma muito técnica, tá? Da forma que eu tenho falado há um certo tempo. Dá para falar que Venezuela é democracia? Somente será democracia a partir do momento em que provar para o mundo que é democracia. Mas o Maduro falou uma coisa que é verdade. A Venezuela tem que provar para o povo venezuelano, tá na justiça da Venezuela. Então cabe ao povo venezuelano decidir se a Venezuela é democracia e cabe a cada um de nós escolher, porque não existe nem fundamento para falar que não é e nem fundamento para falar que é. Porque, tecnicamente falando, a Venezuela não é obrigada a publicar as atas. Pronto, acabou. Essa Venezuela que não é obrigada a publicar as atas resolve tudo internamente.
mas nós não somos obrigados a aceitar a resolução interna da Venezuela para a gente formar nossas convicções. Cada um pensa o que quiser. Então, essa pessoa, eu particularmente acho que a Venezuela não é democracia. Ah, mas por que ela deveria? Os Estados Unidos não são obrigados a apresentar ata, mas a Venezuela é? Que coisa é essa? Não, é porque eles prometeram. Se eles não tivessem prometido entregar as atas, agora faria sentido falar que eles não são obrigados. Mas eles prometeram eleições limpas e não entregaram as atas. Aí eu particularmente não considero a Venezuela uma democracia. Mas isso aí é convicção de cada um. Não tem como olhar e falar que, olha, esse país é democracia, esse país não é. No Brasil, a democracia foi interrompida em 2018 e o Bolsonaro entrou fora da democracia. Mas é porque o Bolsonaro é quem eu não gosto? Não. É porque o Lula foi retirado das eleições. O cara que estava na frente nas eleições foi retirado. Então, vamos olhar para frente e vamos pensar. Dá para falar que o Brasil foi democracia em 2018? Não. Bolsonaro ganhou fora da democracia porque o Lula não pôde ser candidato. Era um golpe contra o Lula. Agora, em 2022, é porque o Lula ganhou que foi uma democracia? Não. É porque todos estavam ali participando do processo eleitoral e apesar de que o Bolsonaro tentou interromper os eleitores do Lula, se o Bolsonaro vencesse, não seria democracia. Ah, mas é porque você gosta do Lula? Não, porque o Bolsonaro usou a Polícia Federal para parar eleitores. Não pode. Né? Tanto é que os caras foram indiciados aí, os caras vão ser presos. Bolsonaro, vocês acham que é possível prender só indiciar e prender somente os caras da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e o ex-ministro do Bolsonaro sem prender o Bolsonaro? É mais um crime que o Bolsonaro vai rodar. Esse caso aí de interromper o processo eleitoral. Então, né, de uma forma muito simples, quando a gente olha para a questão de ser ou não ser democracia, é uma coisa muito relativa. Maduro prometeu entregar as atas, não entregou, a gente olha e fala se é democracia se a gente quiser. Né, a convicção de cada um. Para os bolsonaristas, só é democracia se o Bolsonaro ganhar. E por muitas pessoas aqui no Brasil, que são de esquerda, acreditam que a luta pela democracia é lutar contra a elegibilidade do Bolsonaro. Mas democracia é a decisão da maioria, né? Se a maioria quiser, tem que ser. Desde que continuemos com nossas exportações e contratos, Venezuela é dos venezuelanos. É exatamente isso que o Lula quer manter, tá? O Lula quer manter nossos negócios com a Venezuela. O Lula não quer deixar que nossos negócios com a Venezuela sejam interrompidos pelo González. Então é claro que o Lula quer o Maduro na presidência. Porque quanto mais sobrar da Venezuela para nós, mais lucro para nós. Bolsomínios contra Xandão por estar fazendo leis valendo também para eles. Xandão agisse só para petista, aí Xandão para Bolsomínio era um herói. Sim, né? De uma forma muito simples. A Eliana disse aqui que se o Xandão tivesse perseguindo os petistas, ele seria um herói. Agradecer o Pix. Ah, vou agradecer o Pix aqui, tá para ver se chega mais Pix. Deixa eu liberar aqui os comentários, enquanto isso, deixa eu abrir aqui. Gente, por enquanto a coisa tá muito assim, muito louca aqui. A Alana manda para mim, ela vê os Pix e manda para mim por WhatsApp. Eu abro o WhatsApp e agradeço aqui. Mandou 30 vezes aqui. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Edna. Muito obrigado, Ivete. Muito obrigado também, o André. Muito obrigado, Francisco, Marli, Paulo e Valdirene. Essa é a reportagem que eu estava procurando? Qual reportagem? Manda para mim. Mandou para mim o link da reportagem também. Bozo, para se mostrar nos palanques, atacava e xingava o ministro, até de canalha. Agora diz que Xandão está perseguindo. Faz um favor, né? Bom, para quem acha a possibilidade do Bolsonaro escapar dessa, tá muito, né? Tá muito aí. Deixa eu trazer aqui essa notícia que a Alana mandou para mim. Que eu pedi ela para achar. Da Folha. Isso, gente, essa aqui, de todas as notícias, essa aqui essa é de ontem, é porque agora a Folha, não, tem uma notícia da Folha, eu vou colocar essa aqui que a Alana achou, mas tem outra, deixa eu te explicar qual que é. Tem uma notícia da Folha de hoje, que é sobre a Folha, não é da Folha, é uma notícia sobre a Folha, nesse momento ter admitido que após a tentativa de ataque, como se eles não estivessem dentro do ataque, eles admitiram que após a tentativa de ataque dos bolsonaristas contra o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes saiu dessa muito maior. E, né, como se a Folha não fizesse parte. Então a gente percebe que a Folha nesse momento, ela está assim, a Folha admitiu, após a tentativa de ataque contra o Alexandre de Moraes, os bolsonaristas
acabaram, né, perdendo e o Alexandre de Moraes saiu maior do que antes. Mas a Folha também tentou atacar. Se a Folha tentou atacar o Alexandre de Moraes e voltou atrás, o que ela está fazendo? Pedindo perdão. Né? Ela está pedindo perdão porque ela sabe, depois ela descobriu que cometeu crime. Né? E deixa eu trazer aqui comentários. Olha só, o pessoal superestima mesmo, né? Tem as pessoas que falam, você tá se fazendo de cego? E eu fico pensando, será que o cara acha que é fácil ler a notícia, escolher o que eu coloco aqui no ar e ainda pedir Pix 31997692494 e conseguir ler todos os comentários? Não, gente. Não dá pra ler todos os comentários, alguns passam mesmo. Bananinha já por 2 vezes chama a PF de Xandão, de cachorro do Xandão. Depois diz que é perseguição, francamente. Olha, eu acho ótimo, tá? Porque o Eduardo Bolsonaro, ele tá se dirigindo a autoridades da forma que as pessoas se dirigem a crianças. Achando que... Na esquerda também tem isso. Às vezes eu fico pensando, gente, será que não tem maturidade na cabeça desse jornalista de esquerda, né? Que às vezes ele quer demonstrar pro STF que o STF tem que fazer alguma coisa, ele coloca o STF ali como inferioridade, como se gente lá do alto fosse ser motivada por isso. Mas o que está acontecendo agora é que o Eduardo Bolsonaro, ele acha que pode apontar para a Polícia Federal e falar que a Polícia Federal está sendo do Xandão, para com isso motivar a Polícia Federal a ser... contrária ao ministro do STF, né? Não, vamos bater de frente com a Polícia Federal, porque senão nós vamos estar sendo do Xandão. Não, gente, a Polícia Federal tem que obedecer o Xandão, sim, tem hierarquia, mas o Eduardo Bolsonaro, ele acha que vai conseguir mudar essas regras com as piadinhas dele. Durante o tempo em que eles estiveram na presidência da República, eles colocaram toda a Polícia Federal para trabalhar para eles. Agora que a Polícia Federal está trabalhando de forma correta, né, está ali abaixo de um órgão do Poder Judiciário, a Polícia Federal ela é tecnicamente uma polícia judiciária. Eles colocaram a Polícia Judiciária para trabalhar para o presidente, para proteger o Flávio Bolsonaro, para espionar opositores. Então a Polícia Judiciária se tornou uma quenga, né, agora já dá para falar que é 23 horas e 15 minutos, se tornou uma quenga da família Bolsonaro. E eles querem pegar essa Polícia Federal, que agora está trabalhando de forma correta, trabalhando abaixo de um órgão do Poder Judiciário, e estão achando que vão conseguir chamar a Polícia Federal de e com isso fazer a Polícia Federal se tornar ali subversiva contra o STF. Ah, gente, tenha dó. Né? Lógico, isso é uma coisa que é uma ilusão por parte ali do Eduardo Bolsonaro, mas é uma coisa que, claro, não vai rolar. Deixa eu trazer para vocês aqui mais notícias, mas deixa rolar os comentários. Xandão, salvador da democracia. E a parte mais engraçada é que estão pedindo agora, estão fazendo um abaixo-assinado contra o Alexandre de Moraes pela democracia. Isso mostra que realmente o que os bolsonaristas pensam sobre a democracia é que só existe democracia quando o Bolsonaro vence. Não interessa a maioria, não. O que interessa é que o Bolsonaro consiga ser eleito. Seja através de um golpe contra a democracia, como foi a prisão do Lula, ou seja através de qualquer outro golpe. Mas se o 8 de janeiro, por exemplo, que eles tentaram, se conseguissem dar o golpe no 8 de janeiro, seria democracia. A ditadura militar para eles é democracia. Muito obrigado, Mano Tóquio Forever. Grande Estopa, Deus te abençoe, mano. Deus te abençoe também, Mano Tóquio. Grande Estopa, Deus te abençoe, mano. Muito obrigado, Mano Tóquio, participando aqui. Sempre aparece aqui na live para nos honrar com a sua presença. Muito feliz da sua presença aqui, tá, Mano Tóquio? E vamos nessa. Xandão, eu autorizo. Solta logo esse mandado de prisão, Xandão. Sim, tá aí uma possibilidade agora concreta, tá? Agora é uma... Mano Tóquio tá chegando agora, eu vou resumir porque talvez ele não sabe a teoria que eu tô trazendo aqui, Mano Tóquio. É o seguinte, eu acho que agora tem uma guerra aberta dentro do Brasil. Isso acaba apressando as instituições no sentido de prenderem o Bolsonaro, porque ainda que a esquerda não queira admitir, está armada aí toda a estrutura para repopularizar o Bolsonaro e fazer o Bolsonaro ficar conhecido de novo. Então, agora o Silas Malafaia partiu para cima do Alexandre de Moraes. Na minha opinião, é porque ele está envolvido nos casos de 8 de janeiro, porque eu não acredito que o Silas Malafaia
enfrentaria o ministro do STF por amor ao Bolsonaro. Então, a tese aqui desse canal é essa, que agora, tentando derrubar o Alexandre de Moraes, o que a direita vai fazer, na verdade, não a direita, né, porque não dá para chamar o bolsonarismo de direita. A direita é uma coisa muito mais séria. Quando a gente olha para a direita nos países desenvolvidos, eles querem os países desenvolvidos, mas aqui no Brasil, o viralatismo, que está do lado do Bolsonaro, ele, infelizmente, agora vai sofrer, porque ao tentar desafiar o Poder Judiciário, eles vão apressar o Poder Judiciário contra eles. E né, tá aí, como disse aqui o Fred Dilma, a questão da prisão do Bozo é por pouco tempo, né? Agora, mais do que nunca, eu acredito que a prisão do Bolsonaro vai ser antecipada, porque agora, quando a gente olha aí para essa circunstância, conforme ela está agora, né, não tem jeito, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para quem? Para os dois lados. Se o Alexandre de Moraes não a trabalhar agora rápido contra a tentativa de golpe contra ele, contra, né, o Bolsonaro, contra o Silas Malafaia, contra essa estrutura, e realmente botar esse pessoal na cadeia por motivos justos, porque agora no meio disso não adianta botar na cadeia por nada. Tem que botar na cadeia de forma fundamentada. Se não colocar na cadeia de forma fundamentada, o bolsonarismo vai reengajar, né? A gente vai ter a estrutura bolsonarista reengajando, que agora é dinheiro do Elon Musk, dinheiro dos criminosos do 8 de janeiro, né, Malafaia falando de um lado e o Xandão sapecando do outro. Então vamos esperar o Xandão sapecar sem dó nem piedade. Vamos trazer mais gente aqui. E, claro, falei sobre muitos assuntos, não dá para passar direto sobre a questão do crescimento econômico brasileiro. Eu sei que todo mundo está querendo viver a alegria da prisão do Xandão, mas a gente precisa comemorar o sucesso do governo Lula também, tá, gente? Prévia do PIB sobe bem acima do esperado e surpreende economistas. Em relação a junho de 2023, o indicador que é considerado uma prévia do desempenho do PIB brasileiro mostrou alta de 3,2%. Então, com todo o trabalho do Campos Neto para evitar investimentos no Brasil e incentivar o não consumo dentro do Brasil, com toda a especulação para fazer o dólar subir, mesmo com a especulação dos produtores de arroz lá do Rio Grande do Sul, que fizeram o arroz ter uma inflação gigantesca no Brasil, a gente só tem crescimento econômico no governo Lula. Então, todo o agouro que tentaram jogar contra o governo Lula está dando errado. O governo Lula está melhorando o Brasil. Não precisa ser de esquerda para admitir isso. Basta o camarada olhar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo. O que a direita fala agora, e o meu direitômetro é o baby beef, é que nenhuma visita do Lula fora do Brasil trouxe investimentos. Gente, dentro da direita impera ali, né, dentro do viralatismo, impera uma loucura muito louca que precisa ser estudada, né, para a gente entender o que está acontecendo, né? Eu falei com vocês sobre a maioria para evitar as emendas PIX, que é o dinheiro que vai para o deputado ou para o senador para ele gastar como quiser e não explicar para ninguém onde ele gastou. Isso gerou aí esse conflito. E outra coisa que precisa ser falada, né, que os verdadeiros culpados precisam ser culpados. Lula aponta desmonte do sistema anti-enchentes como causa da tragédia em Porto Alegre e critica irresponsabilidade de gestores. Agora Maria do Rosário vai ser candidata a prefeita de Porto Alegre e, óbvio, o PT vai fazer a campanha dela e não tem como deixar de dizer que Porto Alegre desativou um sistema de prevenção de enchentes, tá, gente? O sistema de Porto Alegre era bombas bombeando a água para fora do centro de Porto Alegre. Muitas cidades do Rio Grande do Sul possuem esse sistema. Quando precisaram acionar, o sistema não estava recebendo investimentos, bombas paradas, muros de contenção de água foram retirados aqui. E o presidente afirmou ser importante apontar os responsáveis nas gestões passadas da capital gaúcha. Claro, agora é campanha política, é um momento em que o pessoal de Porto Alegre tem condição de escolher outro partido para governar Porto Alegre, porque o que a gente... Eu morei em Porto Alegre, né? Tenho que ir lá esses dias, inclusive, porque a Alana quer visitar a família, e digo para vocês, quando a gente passa na cidade, o que a gente vê é resultados da privataria. Se você sai para caminhar na cidade, você arrisca a tomar um fio no olho. Se você não tem um no-break em casa, você não faz nada, porque toda hora a luz cai. Então, é preciso sim ter
visão aí de demonstrar para o povo o que está errado dentro da cidade de Porto Alegre. E óbvio, estou aqui em Minas Gerais, quero que o Rogério Corrêa também faça uma campanha demonstrando o que não está sendo feito em Belo Horizonte. Mais comentários aqui. As eleições municipais vão revelar como está Bolsonaro no país. Fred e Dilma. Vovó preocupada, Donê, solta essa denúncia, deixa o Xandão trabalhar e o povo comemorar. Lembrando, tá, gente, que a melhor forma de comemorar, se você não quiser comprar, pelo menos imprime ali, né, o rótulo do vinho Xandão, só para fazer um videozinho comendo a picanha e com o Xandão ali aparecendo. Xandão, tem esse vinho Xandão. Eu acho que devia até fazer um rótulozinho do vinho Xandão pra galera toda imprimir, colar na hora e fazer uns vídeos, porque se tem um treco que vai balançar esse Brasil, é essa prisão do Bolsonaro. Frederico Gomes, eu quero ver o Xandão sapecar primeiro o Malafaia, logo em seguida o Bolsonaro. É bem mais fácil sapecar o Malafaia, mas eu acho que uma rodada prendendo os dois é estrategicamente mais interessante, porque tecnicamente falando, gente, é o seguinte, Malafaia não está protegendo o Bolsonaro, Malafaia está se protegendo, ele sabe que as investigações agora vão chegar nele. Mas se ele sair e falar, me protejam, o pessoal vai achar, pô, esse cara é malandro, né? Esse cara tá querendo mobilizar e usar o dinheiro das igrejas, né? Mobilizar as pessoas para protegerem ele dos crimes que ele cometeu. Então ele não vai fazer isso. A estratégia é sempre fazer de conta que você está protegendo alguém que merece a proteção. Malafaia faz de conta que está protegendo Bolsonaro. Né? Os políticos bolsonaristas estão pedindo a anistia e fazem de conta que estão com dó daqueles que estão presos lá na Papuda e na Colmeia. Sempre é essa a estratégia. Então, a prisão do Bolsonaro pode fazer com que o Malafaia se desespere e fique falando demais. Prenderam o Bolsonaro, que absurdo! A prisão do Malafaia vai fazer o Bolsonaro aproveitar isso. Tá vendo? Prenderam o Malafaia só porque é evangélico. Então, é interessante sim a prisão de todos que têm influência e estão envolvidos. Né? Prisão irregular não é interessante não, tá, gente? Até contra os inimigos. Uma prisão que não seja uma prisão correta, ela não é interessante. O que é interessante nesse momento é que o Alexandre de Moraes entenda que nesse momento existe motivo claro para a prisão preventiva. Pessoas que estão sendo investigadas articulando contra o órgão responsável pela investigação. Então, eu digo para você, já tem motivo para preventiva? Tem vários. O movimento do Bolsonaro, o movimento do Malafaia, esses movimentos contra o STF, contra o juiz que está investigando, o magistrado que está conduzindo as investigações, é um movimento para prisão preventiva. Então está na hora de botar esse pessoal na cadeia. Pode ser que o Alexandre de Moraes está dando corda. Tem duas possibilidades. Ou o Alexandre de Moraes vai perder a paciência e bota na cadeia agora, ou ele vai dar corda e vai esperar o 7 de setembro. Porque depois do 7 de setembro, que vai flopar, não vai flopar tanto que vai ter muito dinheiro agora envolvido, né? É aquela coisa, né? O vai ou racha. Mas depois do 7 de setembro, que vai ser uma coisa completamente diferente do que eles acreditam, nós teremos sim a possibilidade do Alexandre de Moraes prender, porque se sobe um Bolsonaro ali para brigar contra o órgão que está investigando ele, já está incondicional, vamos pensar, já está incondicional dentro de casa, porque né, ele já está ali com restrição de poder sair do Brasil e tal, para ir para a cadeia é um pulo. Já o Silas Malafaia, como ele ainda não foi citado, não está sendo nem investigado pela Polícia Federal, a próxima parte das investigações, o que vai acontecer com o Silas Malafaia também é uma questão de boa vontade do Xandão, porque garanto para você que a Polícia Federal já tem ali os elementos que indicam a participação do Silas Malafaia. Xandão lidava com o PCC, ele sabe como lidar com bandido, né? Pelo que o Dom Sebastião falou aqui, o Xandão era promotor responsável aí pelo sapeca de muita gente do PCC. Sou cristão e no fim dos tempos haverá muitos falsos profetas, e que já existe, né? As igrejas neopentecostais, elas são antros aí de falsos profetas. E Nightbot, que é um companheiro nosso aqui, tá avisando aí, ó. Ajuda o Estopa a manter o canal progressista. pix@estopa.com.br. Aqui tá meu Pix, 31 99769 2494. Escuta esse menino Nightbot aí que ele é gente boa. Ana Gomes, vai Xandão, solta logo esse dá pra fazer até música. Ó,
Vai, Xandão, solta logo esse mandado de prisão. Quero comemorar com a musiquinha do plantão. Nossa, o pessoal tá ficando poeta aqui na live e tá cada vez mais trucidante. André Monteiro, estopa, boa noite, meu irmão, boa noite, André. Eliana Maria da Silva, Maria, Oxilira não aceita perder as mamatas. Ninguém quer perder a mamata não, gente. Então essa briga aí com o STF vai se estender por muito tempo. O problema não é perder a mamata. O Lula necessariamente nem é contra passar as emendas. O detalhe é que os caras querem gastar emenda e não falar com o que gastaram. Ou seja, virou salário, né? As emendas PIX que estão sendo agora proibidas pelo STF, elas viraram um super salário dos congressistas, porque eles não querem nem falar onde que eles gastaram. Xandão sabe que o inelegível se enforca com a própria corda, está dando corda, depois é cadeia sem dó. Essa teoria é uma das mais fortes, tá? De que o Alexandre de Moraes está esperando para dar corda para o Bolsonaro se enforcar. Só que agora, essa espera é uma coisa muito complicada. E aqui o Oswaldo, nossa, ele voltou, é sim. Gente, esse camarada, ele participa da live também há muito tempo, que é, inclusive, como o Osgado Gomes é farmacêutico, e eu quero voltar a estudar farmácia, eu quero pegar umas dicas com ele, eu estudei 2 anos durante a pandemia para saber um pouquinho de coisa, né, de saúde, e parei, eu quero voltar e vou pegar umas dicas com ele, com o Osgado Ramos. Ele disse, Estopa levou um pé na bunda do 247 após o chororó. Não, foi após o chitãozinho. E deixa eu te falar aqui, Osgado Ramos. Eu soltei essa aqui hoje e já que eu já soltei, eu vou falar de novo. O pé na bunda do 247 ele aconteceu, mas ele não foi tão cruel para mim não, Osgado Ramos. Eu era o pior salário do 247. Então, né, posso dizer para você que o 247 certamente está melhor sem eu, porque agora, né, a ditadora do 247, lá que está no conselho, ela provavelmente deve estar produzindo bastante notícias para o 247. E eu estou feliz aqui, principalmente porque o público aqui é um público fiel. Então fica tranquilo, Osgado Gomes, que não é porque eu saí do 247 que eu vou passar fome. Eu só não consigo pagar a conta de luz, mas fome eu não estou passando ainda não. Muito obrigado aqui. Osgado Gomes vai lamber sabão. Pra cima deles, Xandão. Leonardo Estopa, você conhece Live Pix como mensagem de áudio? Anota aí, deveria pensar nisso. Lucas Henrique, obrigado, Lucas. As profecias do Malacraia só falham. O pessoal daqui que entra aqui defendendo Malafaia, teve um dia que eu falei, gente, eu vou para Belo Horizonte amanhã, eu tô pedindo aqui o Deus do Malafaia. Que se o Malafaia realmente for homem de Deus, que tire minha vida na ida, não na volta, que eu vou trazer minha filha, mas que tire minha vida na ida para evitar que eu fale mal do Malafaia. Depois, quando eu voltei com a live, que eles viram que eu tava vivo, né, nenhum deles veio aqui conversar sobre o assunto, sumiram todos. Isaac Lucena Martins, Stop 247 é uma soma de excelência sobre análises políticas. Volto para lá ainda, Isaac Lucena. A pessoa que, né, a ditadora, ela tem pouco tempo aqui entre nós. Estou sabendo da notícia boa. Ismael Costa, vocês estão dependentes da Bolsa Família. Gente, o Ismael Costa falou que nós somos dependentes do Bolsa Família. Nós não estamos defendendo o Bolsa Família porque nós somos dependentes do Bolsa Família, tá, Ismael Costa? Eu sou dependente do Bolsa Pix. Manda aqui no 31 997692494 e pix@estopa.com.br. Eu queria dizer para você que nós defendemos o Bolsa Família porque tem gente que precisa. Pessoas de mau caráter, como você, por exemplo, criticam o Bolsa Família porque não consideram o fato de que o Bolsa Família tira pessoas da miséria. E pessoas estúpidas, idiotas e sem conhecimento de economia, como você, criticam o Bolsa Família achando que são os pobres que recebem o Bolsa Família, mas não é não, são os empresários. Todo o dinheiro investido no Bolsa Família vai para supermercado, para loja de roupa e assim por diante. Ou seja, é o Bolsa Família que faz a economia crescer. Porque ninguém recebe o dinheiro do Bolsa Família e pica e joga no vaso da descarga. Todo mundo usa para comprar o que precisa. E quem recebe o Bolsa Família precisa comprar é o que o supermercado vende.
Então, os donos, os recebedores do Bolsa Família verdadeiramente são os supermercados. Os segundos recebedores do Bolsa Família são as empresas que vendem produtos para os supermercados. Os terceiros são os funcionários dos supermercados. Os quartos são os que trabalham para as empresas que produzem produtos para os supermercados. Deixa de ser idiota, Ismael Costa, porque o Bolsa Família é um projeto para fazer a economia girar. Não é um projeto para fazer com que toda pessoa de esquerda receba o Bolsa Família. Eu te falo que eu tenho orgulho do projeto Bolsa Família e você não me desmoraliza falando que eu sou recebedor do Bolsa Família. Você desmoraliza você mesmo, mostrando que você é um completo idiota e ignorante que não sabe como funciona o programa Bolsa Família. Então vai aí, esqueci só de rodar a voz do gado, tá? Espero vê-lo, você e o Atute de volta. Isaac Lucena, sim, em pouco tempo. Fábio Barreto, Estopa sai do 247 e os amigos do 247 falam que o Estopa é um imbecil. Fábio Barreto, você sabe que se eu tiver que ser um imbecil, eu vou ser um imbecil feliz, porque um adjetivo não me qualifica. Então, se você quiser dizer, por exemplo, que eu sou um imbecil, eu posso fazer a live toda falando, essa é a live do imbecil. A qualidade do meu trabalho não está na palavra que você usa para me adjetivar, mas está no produto que eu faço, entendeu? Você pode falar a vida inteira que João Bosco aqui de Ponte Nova não sabe tocar violão, que com isso você não vai produzir uma verdade. Você pode falar a vida inteira que o Messi não sabe jogar futebol, você não vai produzir uma verdade. Assim como você pode falar o resto da sua vida que o Leonardo Estopa é um imbecil, nem magoado eu fico. Sabe por quê? Quando somos chamados de imbecil por um imbecil, a gente usa a matemática. Imbecil vezes imbecil dá desimbecil. É aquela coisa que a gente aprende lá na infância. Menos vezes menos dá mais. Tá bom? O Fábio Barreto tá aqui, chora gado. Tony Lopes, em Natal não foram abelhas, foram moscas varejeiras. Ivone Leopoldino, esse aí deve estar recebendo Bolsa Família, por isso está criticando, está gastando com cachaça. Que são as pessoas que falam mal do Bolsa Família e que tira a miséria do povo. Como eu gostaria de ter dinheiro para te ajudar diariamente, Estopa. Sonali Irigote, obrigado, Sonali. Estopa para a comunicação do Lula, obrigado, Adair, João Ribas. Os bolsonarolas imaginam que os Bolsa Famílias aplicam na Bolsa de New York. É isso mesmo. O cara tá achando que eu vou pegar o Bolsa Família para pagar a prestação do meu helicóptero. Fala, amor. Chegou mais Pix? Deixa eu agradecer Pix. Então tá aí, o Fábio Barreto, que é contra o Bolsa Família, mas o Bolsa Pix, chegou mais Pix. Eu queria agradecer as pessoas que mandaram Pix. Muito obrigado aqui o Lucival, muito obrigado André, muito obrigado Edna, muito obrigado João e muito obrigado Adélia. Deixa eu agradecer aqui o Mago Supremo. Se Xandão engaiolar ainda nesse final de semana, Carluxo, Gayer, Marcos Duval, Malafaia, será um checkmate absoluto. Eu acredito. Olha, eu vou dizer, até digo para você que normalmente nas tribos, quando tinha aquelas tribos canibais lá tentando matar os índiozinhos do bem nos filmes, a gente via que quando acertava o cacique, eles ficavam desgovernados. Então, o que eu imagino é que não precisa nem pegar os mais difíceis, que são os que estão no Congresso. É só de pegar o Malafaia, o Bolsonaro e o Carluxo, a coisa desequilibra totalmente. Olha, kit 2 Xandão, reserve Brut espumante brasileiro de 750 ml. Olha, dá pra gente fazer, porque tem o Xandão com CH, que é o Xandão lá, famoso. Alguém podia produzir aqui no Brasil, o vinho produzido no Brasil, ou até o espumante produzido no Brasil, podia colocar o nome de Xandão com X, ou então até mesmo Xandão, para o povo ter esse Xandão para comprar e comemorar. Se Xandão engaiolar, muito obrigado, é isso que eu disse. Duvido alguém encostar no Malafaia. Olha, te contar uma coisa, 12,5. Pega para nós aí a condução coercitiva do Malafaia. No momento que o Malafaia começou a mostrar asinhas há um tempo atrás, que ele começou a desafiar o poder mostrou para ele que ele é criminoso, tá?
As pessoas que acham que o Malafaia é um cara intocável, Malafaia não é intocável não. Por enquanto, os processos do Alexandre de Moraes não estão chegando em pessoas como o Malafaia, porque ele é estratégico, ele não vai sapecar todo mundo de uma vez. Mas quem tá achando que ninguém encosta no Malafaia, Malafaia começou a falar bobagem demais. Teve uma época que ele realmente acreditou que ninguém encostava nele. Mas ele sofreu aí uma condução coercitiva e passou vergonha. Tá aqui, condução coercitiva. Tá aqui, ó. Tem vídeo também, se quiser. Se baixar pra mim, pra gente comemorar aqui, se baixar a condução coercitiva do Malafaia, eu quero. Então tá aqui o 12,5, achando mesmo que o Malafaia é esse camarada que manda e desmanda e que ninguém tem coragem de encostar nele. Tem isso não, tá? Tem essa coisa não. Deixa eu colocar pra você aqui, ó. Até porque talvez o 12,5 entrou nessa agora. Condução coercitiva de Silas Malafaia atrai holofotes para nova ação da Polícia Federal. A operação investiga mais de 45 pessoas e trata de um esquema de corrupção envolvendo royalties de mineração. Então tá aí o Malafaia, ele foi preso, conduzido coercitivamente, passou vergonha, fez videozinho xingando, balançou a cabeça, balançou a mão, mas aprendeu que não briga com a federal. E agora, meu amigo, ele vai aprender que também não briga com o Xandão. Simples assim. Duvido que alguém encostar a mão no Malafaia. Vai encostar sim, tá? Porque o Malafaia, ele não é Deus. E agora a gente já tá com as igrejas abandonando o Malafaia. Ele é um grande articulista político dentro das igrejas, mas o tempo dele tá acabando. Bolsonaro não acabou no Rio de Janeiro, gente? A família Bolsonaro não controlava os esquemas do Rio de Janeiro? Não perderam o trono? Agora é hora do Malafaia perder o trono nas igrejas. Estopa, só assisti 247 por suas análises. Depois que você saiu, nunca mais assisti. Tem muita gente boa lá, gente. Xandão Sapeco, golpista inelegível indiciado. Nirla Dias, Simone Oliveira, muito obrigado. Mandei o vídeo. E Gege Aguiar, CEMIG está muito cara assim. Um absurdo. Tá difícil. Porque essas empresas privatizadas agora estão pressionando o ministro de Minas e Energia para aumentar ainda mais o valor da energia elétrica, né? No momento em que o presidente Lula está fazendo de tudo para baixar a inflação, as empresas, obviamente dos políticos de direita, como a gente teve ali, né, com a tentativa de golpe, essas empresas estão aí. Mandou o vídeo? Mas você mandou o link, né? Não, eu te mandei o vídeo. Ah, não chegou ainda não. Vai chegar ainda. Ah, tá, mandou do outro. O vídeo tá aqui, ó. Da TVT. Deixa eu ver se eu consigo. Não tá bom não, eu vou tentar outro. Eu vou tentar baixar o vídeo do Malafaia aqui para vocês. Nirla Dias, inelegível não ganha mais nada no Rio de Janeiro. Eu acho que para deputado ganha, mas o detalhe é que o inelegível não ganha mais nada para nada. O inelegível não ganha mais nada para nada, é um motivo simples, tá, gente? O inelegível tá inelegível. Notícia do dia. Bolsonaro em Caruaru foi discursar um enorme enxame de abelhas e expulsou o Bozo. Que sempre apareçam abelhas. Ah, por isso que o pessoal tava zoando com a abelha aqui, agora eu entendi. Porque o enxame de abelhas expulsou o Bolsonaro. Você vê que até os bichinhos minúsculos, eles têm, né, além dos instintos, eles têm um nível de inteligência, perceberam ali que o Bolsonaro representa tudo que há de ruim, expulsaram o Bolsonaro. Então aí de parabéns às abelhas. Isso é uma nova raça, tá gente? Olha, tá aqui, ó. Notícia do dia. Não, abelhas expulsam Bolsonaro. Deixa eu achar isso aqui. Abelhas expulsam Bolsonaro. Deixa eu achar essa notícia aqui. Abelhas atacam Bolsonaro. Que legal. Deixa eu colocar para vocês aqui. Que legal. Essa é boa, tá aqui, ó. Abelhas de esquerda atacaram Bolsonaro. Eu gostei muito. Tá aqui, Diário Carioca. Oh, calma, Diário Carioca. É o mesmo perfil aqui do Carta Capital. Joga lá pra baixo. Tá aqui o Bolsonaro fugindo das abelhas e tá aqui. Abelhas de esquerda expulsam Bolsonaro de comício no Nordeste. Não é abelha de esquerda. É porque tem várias raças de abelha. Essa é a abelha Xandão, né? Então, um enxame de abelhas Xandão expulsou o Bolsonaro do comício no Nordeste. É muito bom, né? Para não dizer que o Bolsonaro está sendo atacado aí por esquerdistas, não dá para culpar as abelhas.
Mas se for pesquisar lá dentro da microbiologia, não, da biologia, né, dessa parte, vão descobrir que é uma espécie de abelha especial, que é a abelha Xandão. A abelha Xandão, ela tem intolerância a fezes. Então, como o Bolsonaro, né, ele exala fezes, elas expulsaram o Bolsonaro. Os bichinhos gostam de amarelo. Só faltaram as abelhas chegarem. Tanto medo do Bolsonaro, né, que não esquece o nome dele. Ah, Ismael, claro. Eu tô morrendo de medo do Bolsonaro. Eu não sei se eu já falei com vocês, mas o Bolsonaro me processou. Sim, chegou aqui a intimacitação. Bolsonaro me processando. Aí o Ministério Público perguntou se eu ia querer substituir a pena, né? Que as coisas lá de... Falei, não, eu quero ser processado pelo Bolsonaro, eu faço questão de dar sequência, porque é muito fácil para provar o que eu falei. Aí o processo acabou. Não continuou, não. Abelhas Xandão, tá aqui, foi demais. Então tem abelhas Xandão. Não, gente, se eu tivesse eu vou fazer um blog. O blog vai ter que chamar Esquerdão News, exatamente para colocar essas coisas aí. Abelhas Xandão perseguem Bolsonaro. Ninguém tem medo do inelegível, ele que tem medo do Xandão. É o único ser que tá com medo aí, espirrando para todo lado. Gente, medo só existe na direita hoje, tá? Ninguém da esquerda tá com medo. Aí o cara da esquerda pode ter medo de assombração, o cara da esquerda pode ter medo de mula sem cabeça, mas de Bolsonaro ninguém tem medo mais não. Olha aqui, o 12,5 só pensa naquilo. Tá aqui. Leonardo idolatra o careca. Deve tomar banho pensando nele. Cara, eu vou te falar uma coisa, você leva tudo pelo lado sexual, mas eu vou te falar que às vezes eu tô no banho, e no banho a gente entra naquele estágio de alfa, e eu penso, quem será que o Xandão vai prender hoje? Não tá errado não, gente. Você tá lá relaxado no banho, imaginando a Polícia Federal batendo na casa do Bolsonaro, e você pensa, nossa, sapeca Xandão. Tem vergonha disso não. Eu autorizo o Xandão, Rita 2022. Obrigado, Rita. Entrou mais pix, eu te mandei o vídeo. Deixa eu agradecer quem mandou pix aqui, e tem vídeo aqui pra gente rodar, que é o vídeo. Esse vídeo do Malafaia a gente tem que rodar, tá? Vamos ver se agora baixa, porque o outro não baixou. Ah, eu não posso rodar esse vídeo que tem esse negócio aqui não, senão cai a live. Porque é proprietário, tinha que ser só a entrevista dele gritando. E cadê os pics que entraram pra eu falar aqui? Tá no outro WhatsApp. Tá no outro WhatsApp. Ah, aqui é 30 watts, um pra cada coisa. Muito obrigado, Liberalino, Rosemara e Daniela. Eu tomo banho pensando na careca do Xandone, Irla Dias. Ai, Xandão, gente. Xandão tá arrasando o coração, tá? Esse bobo aí desse... Como é que chama? O 12,5 aí. Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Esse bobo aí. O sonho do Léo é ser primeira dama do Xandão. Ah, você tá achando que você vai me perturbar com isso? Não vai perturbar com isso, não. É salve Xandão. Viva a careca do Xandão. Vou fazer o seguinte, eu vou procurar um artista plástico para fazer na moldura da careca do Xandão, para eu colocar aqui atrás pro 12,5 ficar mais com raiva ainda. Cara, eu não tô esquentando a cabeça se você vai fazer qualquer piadinha sexual. Eu já tô nessa há muito tempo e fazem essas piadinhas comigo há muito tempo e eu não tô nem aí. Lá atrás fizeram montagem, meme meu com Lula, tudo sexual, tudo na cabeça do gado é sexual. E tô nem aí pra piada sexual. O meu amigo, né, que é o Theo, ele falou comigo uma vez que a gente estava trabalhando junto numa empresa e ele super tranquilo e o outro cara puto de raiva com a tranquilidade do Theo, ficava todo o tempo, essa vozinha de bicha, esse jeitinho de bicha. E o Theo tinha a voz mais tranquila, né? É o cara que faz palestras espíritas, então acaba tendo aquela voz mais tranquila. Ele falou comigo, estopa, que coisa estranha, né? Ele fica falando essas bobagens aí. Eu sou tão seguro da minha sexualidade que, pra mim, toda essa bobagem aí não faz diferença nenhuma. Eu, além de eu ser seguro em relação à minha sexualidade, eu não teria vergonha nenhuma de ser homossexual, porque meu corpo é meu. Então fica falando que eu sonho com a careca do Xandão. Nada disso vai me incomodar não, menino. Esse bobo. Pô, falar que eu sonho com o Xandão. Olha, Maurício Teixeira sapecou aqui 5 assinaturas do canal. Muito obrigado, Maurício. Quem recebeu as assinaturas aí, continuem membros do canal. Quem recebeu a assinatura, vocês vão ver que tem aí uma playlist para membros que não tem
não tem propaganda, o YouTube cria todas essas estruturas aí para os membros. Então, muito obrigado para quem é membro e também para o Maurício que presenteou 5 aí com as assinaturas. Manuel Jorge Machado Tanuri, se é golpista, Xandão recolhe e tira da pista. Ou se é golpista, Xandão manda pra prisão. Povo abençoado do meu Brasil, o Xandão quer me sapecar. Frederico Gomes. O Xandão quer te sapecar? Eu não entendi essa. Você tava lá, você quebrou o relógio, você fez essas coisas? Maurício Marques, lembrando aqui que o Lula é super-herói brasileiro. Léo, o Xandão assiste a tua live toda noite. Também acredito nisso, tá? Deve ter gente assistindo minha live, Xandão deve morrer de rir das coisas que chegam aqui na live. Todo mundo esqueceu do Campos Neto, coincidente, esqueceu? Não. Hoje na live das 5 horas eu falei, inclusive, que o Lula já está negociando com o Senado, próximo presidente. Fiz uma... Quem lembra? Tem o canal 2, gente. No canal 2, tô colocando mais assuntos sobre economia, então... Sejam também parte do canal 2. Quem ainda não foi inscrito no canal 2. No canal 2 eu postei um vídeo hoje sobre o novo presidente do Banco Central. Coloca aí lá no link do vídeo para o pessoal ir para o canal 2 também. Gado não entende que para quem não é homofóbico, essas... Exatamente! O Ufologia falou isso. O pessoal ficava na época tentando fazer raiva no Jean Willis, fazendo cenas homossexuais com o Jean Willis. Mas ele é homossexual declarado. Ele vai ficar com raiva disso, gente? Coisa estranha, né? O gado acha que ficar fazendo piada homofóbica com quem não é homofóbico vai gerar resultado. Paulo ZNT. 80% de seus seguidores é pobre de direita. Paulo ZNT. Eu não sei seguidor de quem. Os meus não. Aqui não tem pobre de direita seguidor, não. Gente, esse link que a Alana está colocando aí agora é um link de um vídeo sobre economia que eu coloquei no canal 2. Agora eu estou dividindo porque aqui eu estou fazendo muitas lives. Estou acompanhando o caso Xandão aqui, porque é um caso de possibilidade de nova tentativa de golpe. E estou falando sobre as questões econômicas no canal 2. Então assinem também lá o canal 2. Léo, 11-0, o STF bateu o martelo nas emendas PIX, acabou a farra, né? Exatamente, tá aí. Falei sobre esse assunto das emendas PIX e trouxe, falei hoje às 5 horas da tarde, falei hoje também aqui e trouxe um vídeo maior no canal 2 sobre o assunto. Canal 2 também eu falei sobre a questão do crescimento econômico, questão do Banco Central. O Lula não deveria responder nada mais de Maduro nem Venezuela. Pronto, Gege Aguiar. Nem está respondendo, Aguilar nem está respondendo tanto. Ele só está falando que por enquanto não dá para endossar o processo eleitoral da Venezuela e que ele está a favor da Venezuela liberar as atas, né? Porque afinal de contas, o Maduro se comprometeu com ele nesse sentido. Abelhas Zangão Xandão. Tem as abelhas Zangão. Essa aí é Zangão Xandão. Quando o gado pensa que terá qualquer vitória, vem a queda. Gente, vocês já repararam que é isso mesmo? O Judite falou tudo aqui. O gado, eles colocam um melzinho assim pertinho da boca do gado, ele dá aquela lambidinha assim e depois cai, depois sai. O gado tá vivendo essa triste cena. Na hora que parece que vai dar, não dá. É como se o gado estivesse chegando sozinho para bater pro gol. E na hora que ele vai bater pro gol e consegue chutar, na hora que chega a 5 metros do gol, o juiz apita, acabou o jogo. Vai ter reclamação, mas não, o juiz apitou, acabou o jogo, perdeu. Nossa, é sofrimento gadal. E é como 12,5 fala, gosto apenas de mulher, sou cristão, não. Jesus não falou amai a mulher como a si mesmo, Jesus falou amai o próximo como a si mesmo. Se você realmente quiser ser cristão, você tem que fazer alguns ajustes aí. A sua preferência sexual não pode ser, nesse caso, exemplificada com o gosto, com o amo, não. Dá uma corrigida aí. Debaixo da mesma tartaruga. Deus dá o livramento para o Xandão e para toda a sua família. Deus é contigo. Gente, o gado é tão bizarro que morreu, me parece que foi a mãe ou o pai do Alexandre de Moraes. Foi o pai, me parece. O pessoal comemorou a morte do pai do Alexandre de Moraes. Comemoraram a morte da Marisa Letícia. É um treco assim.
Léo, sua live bomba dia e noite. Graças a vocês, João Dias. Graças a vocês que estão aqui. Hoje passamos de 2.000 pessoas assistindo. Praticamente meia-noite. Tem aqui 1.800 pessoas assistindo. Eu não consigo parar. Já era para ter parado há muito tempo, mas eu não consigo parar por causa do carinho de vocês. As pessoas que estão chegando. Luciano, eu não vou mais à balada. Eu saí dessa vida de pegador. Eu sou evangélico. Sei. Deixa eu contar uma coisa, 12,5. Aqui, meus amigos, quando eu era mais jovem, eles entravam na igreja evangélica para serem pegadores. Então não vem com esse papo não, tá? Tô sabendo, você quer chegar em 400 nas igrejas evangélicas. Quem quiser atas de eleição de Maduro pode esperar deitado, viu? Porque em pé vai cansar. Também acho isso aí. O Maduro já falou que é assim e pronto. Até as abelhas entram no jogo. Sim, abelhas Xandão, tá, gente? São abelhas especializadas. 12,5 é uma piada. Tava me zoando aqui, mas é 12,5. Manda o Pix pro Pinóquio de ABC. Quem é o Pinóquio de ABC? Bora Brasil. Né? Se eu for... Gente, quem quiser mandar o Pix pro Pinóquio do ABC, tá aqui. Qualquer Pix. Quem quiser mandar Pix pro Bolsonaro, 31997692494. Quem quiser mandar Pix pro Pinóquio do ABC, tá aqui. 31997692494. Quem quiser mandar Pix pro ET, que tá vindo aqui para governar o Brasil, a chamado aí dos eleitores do Bolsonaro, tá aqui, 31997692494. Luciana chegou aqui. Tinha mais abelha que gente no comício do inelegível. Olha que coisa, Luciano, 2,5 é o tamanho, não é porque ele tá aqui, Luciano, com esse negócio de 100%, aí ele, à medida que foi falando bobagem, foi reduzindo esse 100% hétero. Ele chegou aí a 15, foi caindo, depois chegou a 10, subiu um pouquinho, né? Então tá variando aí o percentual de heterosidade dele. O tamanho eu não sei não. Léo 247 ficou decadente demais. Thiago Tavares, não sei o que você tá falando, Thiago. Pobre lascado de direita, tal, gosta... Gota Serena, esse coitado se lascou. Dali, Léo, seus comentários maravilhosos. César Almeida, muito obrigado, César. Léo 247 hoje deu espaço para crente falar besteira ao vivo. Ele virou evangélico para traçar as irmãs da igreja. Thaís Vaz. Aí o 12,5 falou lá, sou 12,5, o Léo é 8 centímetros. Isso é cruel, menino. Ele virou evangélico para traçar. Cara, tu precisa transar com a mulher. É maravilhoso. Ismael Costa falou aqui. Ismael Costa tá dando aqui a dica pro 12,5. Cara, tu precisa transar com uma mulher. É maravilhoso. Recomendo também 12,5. E tá aqui, né? Foi barrado, humilhado atrás do seu capitão. Vive de trabalho, de enxada e diz que segurança não conheceu ele. Por isso, barrou ele. O mito é bom. Bom, pode ser 100% sem rola. Pode ser que o mito seja bom, tá, gente? Se o mito é bom ou não sei. A gente tem que perguntar para as abelhas Xandão, que saborearam o Bolsonaro esses dias. Meu amigo Estopa, como tem gado que acredita que o inelegível ganhará as eleições de 26? Me explica isso, por favor, Simone Vieira. Olha, Simone, tem gente que acredita na Terra plana. Não dá para explicar, tá? Esses machos que colocam sua... Pode falar comigo. Chegou Pix. Graças a Deus chegou Pix. Deixa eu agradecer o Pix. Graças a Deus tem gente aqui colaborando pra gente pagar a conta de luz. Muito obrigado aqui, então. Simone, obrigada. Meu analista preferido. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado também, Adalgisa. Muito obrigado, Adalgisa. Pedro. E muito obrigado também, Pedro. Vamos nessa, dando sapeca Xandão. Mas tu vai comer? Evangélico igual aquele pastor que ficava passando a pi nos fiéis. Gente, claro, existem evangélicos, não nas igrejas neopentecostais, tá? Porque a igreja neopentecostal não é evangelho. Nas igrejas neopentecostais existem pessoas ali que estão procurando coisas diferentes. Claro que tem gente nas neopentecostais que acreditam que estão procurando Deus. Mas tem muita gente lá que está procurando dinheiro, mulherio e assim por diante. Aê, 0,001% hétero. Aproveita o presente de assinatura e continua sendo assinante para aprender a respeitar a sua... Isso mesmo, para respeitar a sua cognição. Beijo na bunda. Deixa eu ver aqui. Então quer dizer que o 11,5 se tornou aqui... Ele ganhou, o 11,5 ganhou aqui o presente de assinatura?
Ó, cadê? Não, por enquanto o 11 mil ganhou. Sou solteiro. A mulher hoje em dia só quer bagunça e papo de não monogamia. Eu não conheço monigamia, né? Monogamia. O que o 12,5 está querendo dizer é que as mulheres hoje não querem um relacionamento com um homem só, elas estão querendo sapecar com todo mundo. Aí o 12,5, que é um cara... Gente, o cérebro do homem, o cérebro do macho, é uma coisa que precisa ser estudada. E eu não consigo explicar o que é o cérebro do macho, mas olha só. O cérebro do macho é assim, eu posso ter quantas fêmeas eu quiser durante toda a minha vida, mas as mulheres não. Né? É assim o cérebro do macho, ele está aqui. A mulher de hoje em dia só quer bagunça e papo de não monogamia, porque as mulheres, né, se tornaram mais libertas dos padrões anteriores, e isso está gerando um grande desespero entre os machos, porque os machos realmente têm essa cabeça aí de que o macho pode tudo, a mulher tem que casar virgem. Eu não sei por que isso está na cabeça dos machos, né? Principalmente o ciúme retroativo. Léo, o 100% é Red Pill, Tadinho, que barra, Thaís Vaz. Manda pix, galera, ajuda os pobres de direita. Isso mesmo, gado, manda pix aí e mostra que vocês são ricos. Sou gay e já transei com muito crente moralista. Explica essa aí, 12,5. 11,5 entrou para a igreja para arrumar marido. Pode ser, Xandão, eu autorizo. Ana Cristina Nogueira Aguiar, gado compartilha e valida as próprias mentiras. Siga a mamatinha e conheceis a real motivação do auto-engano. Agora o gadão mesmo, que gado que fica lá embaixo, não consegue mamata, não consegue nada. Vocês já pararam para pensar que tem uma parte do gado que não tem nenhuma vantagem em ser gado? E Nirla Dias, 100% carente e sem rola. Passou do horário essa live aqui, virou uma festa, né? Nenzinha, Xandão, eu autorizo. Ana Gomes, tá aqui o Paulo, falando, tem com a Xandão, autorizo. Ana Gomes soltando um Xandão. Manimi, Léo, é ótimo te ver assim, se divertindo. Fico feliz demais por você e a Alana Estopa. Admiro demais vocês dois. Obrigado, Manimi. Carlos Oliveira, Xandão não joga pra perder. Ganhou todas até agora. Nossa, isso aqui é uma coisa que... vou falar com os bolsonaristas agora que estão aqui sonhando com a possibilidade do Xandão perder. O Xandão não perdeu nenhuma até hoje. Ineuzinha Chapeca Xandão. Xandão eu autorizo também da Leda. 12,5 é macho pra caralho, né? O 12,5 é macho pra caralho. Aí o 12,5 diz aqui, uai, Léo, sua relação é aberta? Não, 12,5. A minha relação não é aberta. Se você falar um negócio de trem de relação aberta, se a Alana escutar, ela ainda bate em mim só de imaginar isso. Mas 12,5 eu sei o que você quis dizer. O que eu disse foi da cabeça do macho. E hora nenhuma eu falei aqui que eu não sou macho. A cabeça do macho é uma cabeça que é, né, poluída por esse tipo de coisa assim. E quem fica falando na internet o contrário, tá falando o contrário para conseguir seguidoras, né, para conseguir aí, né, popularidade, porque a nossa cultura é essa. E aí, Ismael, vamos falar só de sexo, galera. Aqui em Ponte Nova, o Afonso Reis, que é o radialista mais tradicional da cidade, quando eu tava lá na minha infância, ele tinha um programa falando de sexo. Aí ele levava uma médica, pessoas que entendiam do assunto para falar. Quer uma prótese peniana? Pois é. Pode ser que depois da prótese peniana ele fique mais seguro de si e até tira essa bobiça aí. Vamos fazer uma vaquinha. Luciana veio com crueldade aqui, ó. Vamos fazer uma vaquinha pro Sem comprar uma prótese peniana. Xandão firme nas decisões. Estopa, você acreditou que foram abelhas que atacaram o ladrão? Não, foi mesmo moscas na pereba ferida deles. Gente, o Bolsonaro, ele tem uma doença lá que ele é atacado por moscas mesmo, tá? E, né, ele tá apodrecendo em vida. E uma coisa, é estranho que quando eu era mais novo, eles falavam, a média do mineiro é 8 centímetros. Eu não culpo os mineiros por minha causa, não, 12,5. Não joga em cima de todas as Minas Gerais a minha maldição, não. Olha só.
Léo, vou te lembrar uma coisa. Quem indicou Xandão foi o Temer, tá? É isso aí. Então, 12,5. Quem indicou Xandão foi o Temer, tá? Sá Carvalho, Léo, discordo de você. Quando o gado vai chutar para o gol, dá um nó na cabeça. Ele não sabe com qual das 4 patas chuta. O gado, gente. O gado, puramente gado, ele é muito sem inteligência. 100% pouca rola. Aí é só pedir Pix ao mito para comprar uma prótese. Gente, 12,5, vulgo cueca vazia, Manimi, Jesus te ama. 12,5 já tá pregando aqui na live, né? Boulos invade casa e vocês... Boulos invade... Já invadiu sua casa? Quando ele invadiu... Olha, gente, vou contar pra vocês, já que temos 12,5 aqui, o Boulos chegou lá em São Paulo para fazer campanha, o pessoal começou a cantar: entra na minha casa. 8 centímetros, duro que nem um coco. Luciana aqui tá defendendo a galera do 8 centímetros. 12,5 subiu para 13, contém ironia. É lógico, né? O pessoal instigando ele aqui a pensar no marido, o negócio deu uma espichadinha. Porque ele tava o tempo todo tentando forçar a barra para pensar na esposa, não dava. Agora pensou no marido, Xandão vai para cima. Ele levou picada ao vivo. Wesley Henrique. Então as abelhas Xandão, elas atacaram aí o Bolsonaro. E olha, o menino foi para cima mesmo. Aqui. Tem o 21, estão bem satisfeitos. Vou te dar uma dica aqui. O número de opressão é 22. Escreve que você tem 22, que aí você vai oprimir muito mais do que você escrever que tem 21. Eu lembro o Xandão cortando pés de maconha. Procurem, vale a pena. Xandão cortando pés de maconha. Eu vou procurar isso e vou tentar trazer. 100% quer muita testosterona. Léo, para de falar palavrão. Vou parar, tá? Para respeitar a live. Vocês vão ter que aturar o Marçal prefeito. Eu não estou em São Paulo. É verdade, o Boulos está deitado aqui no meu sofá e peidando. A Luciana zoando aqui. Boa noite, interior de São Paulo. 100%... Não vou falar mais porque o pessoal pediu para eu maneirar. Xandão vai para cima. O Boulos veio na minha casa mês passado porque eu convidei no meu aniversário. Moni Souza. Gente, eu vou me despedir de vocês porque o nível tá baixando. Aí na hora que chega no nível muito baixo, a gente tem que fugir, porque senão o treco fica pior. Não esqueçam de marcar para receber notificação e de clicar nesse link pinado aí e se inscrever no canal 2, quem ainda não é inscrito. E muito obrigado, Margarida, também, que mandou Pix. E tem outra campanha aqui, Luciana trazendo aqui, palavrão, eu autorizo. Né? Então, gente, olha, muito obrigado. E o João Ribas fala aqui, cuidado, pode ser 8 centímetros de diâmetro. E pior é se for 8 centímetros de raio, né? Gente, muito obrigado, até mais e vamos nessa. Final de semana eu vou fazer vídeo também, que agora eu voltei a fazer vídeo curto e provavelmente final de semana nós vamos fazer live aí trazendo novas prisões, porque o Alexandre de Moraes voltou para casa sanguinário. Ele não vai ficar em casa longe do computador, não. E vai sair prisão nesse final de semana. Muito obrigado, boa noite e até a próxima live, que com certeza na segunda, mas talvez nesse final de semana. Valeu!